Prontinho, professor. Bom dia, Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria hoje de iniciar a segunda aula dessas 4 sobre o sistema jurídico, o sistema de justiça numa sociedade complexa em transição como a brasileira. E gostaria de saída de lembrar que na semana passada eu disse que a sociedade brasileira é bastante conflitiva e basicamente disse a vocês que que a sociedade brasileira é bastante conflitiva e que nós saímos, mais ou menos, entre 1990 a 2018, 2019, de um total de 5.117.000 novos conflitos judiciais protocolados nesse ano, 1990, para alguma coisa em torno de 28, 29 milhões de conflitos protocolados no ano passado, ainda que o Conselho Nacional de Justiça não tenha divulgado os números de 2020. 2020 é um ano atípico, então nós estamos trabalhando na comparação com 2019, que foram 29 milhões de conflitos. Ao mesmo tempo, eu também mostrei a vocês, na semana passada, que nós saímos de algo em torno de 66 mil leis federais na altura de 1978 e chegamos a mais ou menos 170, 180 mil leis federais também em 2019. 2020 é um ano atípico. Quer dizer, esses dois indicadores, não é, são sinais de que a nossa estrutura social é marcada por um precaríssimo equilíbrio social, por conflitos coletivos, por grupos e movimentos sociais em competição por recursos escassos, por um crescente processo de explosão de litigiosidade por razões de natureza cultural e de natureza religiosa, falta de crescimento econômico e a inserção brasileira, que é uma inserção muito dependente, muito precária na economia mundial. Atualmente, o Brasil deve ter alguma coisa como 1,1%, 1,2%, no máximo 1,3% do comércio mundial. É um país, portanto, vamos dizer, pouco relevante do ponto de vista da economia mundial. Eu, para tentar, digamos, encaminhar a discussão do curso, apresentei de saída este quadro. Este é um quadro absolutamente clássico para a sociologia do direito e é um quadro que nos dá a importância de uma dimensão funcional na análise jurídica. O que significa essa análise funcional? Significa que nós vamos relacionar aí o sistema legal com a estrutura social. E qual é, vamos dizer, a nossa conclusão? A nossa conclusão é de que, dependendo dessa estrutura social, nós teremos mais litígios ou menos litígios. Ou seja, se eu tenho uma sociedade com uma boa divisão de renda, uma certa equidade na distribuição das riquezas, um acesso equânime a equipamentos coletivos como escola, creche, saúde pública de boa qualidade, nós vamos ter, não é, um padrão de litigiosidade menos grave, menos importante do que aquele de uma sociedade cuja estrutura é uma estrutura precária. Esse é o quadro que eu gostaria, o segundo quadro, esse é o quadro que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Não é? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele primeiro quadro e agora eu vou separar aquele quadro nas relações sociedade e direito, não é? Trabalhando com 2 hipóteses. A primeira hipótese é quando eu tenho uma sociedade estável e eu tenho um direito estável. Não é? É o número 1. É quando eu tenho uma estrutura jurídica adequada à estrutura social. A estrutura jurídica e a estrutura social são estruturas estáveis. Na medida em que elas são estruturas estáveis, o encaixe, na sociologia do direito, nós usamos a palavra acoplamento. O encaixe, o engate entre as estruturas sociais e as estruturas jurídicas é absolutamente, vamos dizer, funcional. O segundo estágio que nós temos é o estágio de uma sociedade que muda. E o direito é estável. Em outras palavras, a sociedade é naturalmente dinâmica, a sociedade é naturalmente conflitiva. Por isso é que eu comecei citando Hobbes a semana passada, não é? A sociedade é naturalmente conflitiva. Qual é o papel do direito? O papel do direito é administrar essa mudança. O papel do direito é balizar esses conflitos. O papel do direito é definir um espaço, que nós vamos chamar de tribunal, um espaço capaz de recolher, de canalizar, de captar esses conflitos, biodegradar esses conflitos, neutralizar o potencial entrópico, o potencial destrutivo para o contrato social desses conflitos e tocar a vida da sociedade. Ou seja, no sentido que eu menciono, o direito é um direito que tenta estabilizar uma sociedade que é intrinsecamente voltada à mudança. A terceira hipótese, o terceiro cenário,
é basicamente o cenário oposto ao de número 2. Não é? No cenário de número 3, eu vou ter um direito capaz de mudar, uma sociedade que é estável. Não é? É a ideia clássica do direito como instrumento do desenvolvimento. Essa ideia foi uma ideia muito comum nos anos 60, principalmente nos Estados Unidos, com o movimento Law and Development. Eu fui muito influenciado na minha formação por esse movimento. A minha tese de doutorado parte exatamente deste movimento, parte do cenário número 3, é quando eu tenho uma sociedade atrasada, e essa sociedade atrasada precisa sofrer um choque de modernização, um choque de desenvolvimento. E aí a ideia é trazer o direito como instrumento, principalmente o direito econômico, o direito tributário, o direito financeiro, o direito urbanístico, como instrumento de industrialização, como instrumento de administração de uma sociedade que, ao se industrializar, vai se urbanizar. E a hipótese número 4 é aquela hipótese em que tudo muda. A sociedade muda, o direito muda. Não é? E aí nós vamos ter a possibilidade agora de começar a fazer a pergunta: a sociedade brasileira se encontra no cenário número 1, a sociedade brasileira se encontra no cenário número 2, ela se encontra no cenário número 3 ou ela se encontra no cenário número 4? Eu começaria dizendo que eu vou descartar de saída o cenário de número 1. Os historiadores do direito vão dizer que é impossível o cenário número 1. Factualmente, historicamente, não existe o cenário número 1. A ideia de uma sociedade plenamente estável, de um direito plenamente estável, de uma ordem jurídica plenamente estável, é apenas e tão somente uma hipótese que nós levantamos epistemologicamente para poder pensar as hipóteses de número 2, número 3 e número 4. Em outras palavras, para que eu possa dar essa aula e para que vocês possam entender o que é o direito estável numa sociedade em mudança, o que é um direito em mudança numa sociedade estável, e o que é o direito e a sociedade num contexto de mudança, eu preciso ter, digamos, uma condição epistemológica de possibilidade de desenvolvimento de um argumento técnico, que é esse que eu vou desenvolver com vocês hoje. Em outras palavras, a hipótese número 1 só existe teoricamente. Ela é como a norma fundamental de Kelsen. Nós a assumimos, não é? É uma norma pressuposta, é um cenário pressuposto. Na prática, mesmo na Suíça, nós não temos, ou mesmo numa sociedade escandinava, nós não temos uma sociedade estável e um direito estável. Ele é apenas uma condição teórica para que eu possa dar essa aula. Qual é o cenário mais comum? O cenário mais comum é o cenário de número 2. O cenário de número 2 é uma sociedade que muda, ela vai mudando, é uma sociedade conflitiva. Agora, é uma sociedade que pode ser uma sociedade baseada numa conflituosidade pequena, como é a conflituosidade que nós temos na Suíça. Quer dizer, mesmo um país tão ordenado, um país tão integrado socialmente como a Suíça, tem lá os seus conflitos, não é? E o direito tem o papel de estabilizar esses conflitos. A mesma coisa vocês vão ver na Finlândia, a mesma coisa vocês vão ver na Noruega, na Dinamarca e na Suécia. São sociedades altamente desenvolvidas, mas essas sociedades são marcadas por algum tipo de conflituosidade. Por menor que seja esse tipo de conflituosidade, eles existem nessa sociedade. E por isso nós temos aí a necessidade de um direito que estabilize essa sociedade. Ele não vai impedir esses pequenos conflitos de ocorrer, mas ele vai estabilizar esses conflitos, ele vai abrir precedentes, ele vai criar jurisprudência, abrir súmula e coisas desse tipo. Eu me lembro muito de uma conversa de um embaixador brasileiro, Rubens Recupero, que foi ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, em que ele dizia que a vida na sociedade suíça era uma vida muito chata e que o máximo de conflito que havia nos jornais suíços era, vamos dizer, aquelas famílias que passeiam de manhã com seus cachorros e alguns não vinham com sacolinha para recolher as fezes. E isso gerava grandes debates. Vejam, numa sociedade altamente desenvolvida, esse pode ser um grande debate. Numa sociedade como a brasileira, nós temos coisas mais importantes para discutir do ponto de vista até mesmo da integração social. O que eu quero dizer é que, na hipótese número 2, é a hipótese de normalidade. Quer dizer, se vocês forem ao Canadá, em algumas áreas do Canadá, se vocês forem em algumas áreas dos Estados Unidos, se vocês forem a várias áreas de países europeus, como o caso da Alemanha, como o Reino Unido, vocês vão ter pequenos conflitos, uma pequena conflituosidade cotidiana. Ela pode crescer em alguns momentos, diminuir em outros momentos, mas aquilo não afeta o contrato social, aquilo não afeta a unidade do tecido social. Portanto, o direito exerce ali um papel de estabilização daqueles conflitos, ou seja, o que nós vamos ter é uma situação de normalidade. A sociedade tende a mudar, o direito tende a segurar um pouquinho essa mudança, ordenar essa mudança, dar um caminho para essa mudança, e com isso a vida continua num contexto de legalidade e legitimidade. A hipótese número 3 é uma hipótese que é datada historicamente.
é uma hipótese que pressupõe experiências autoritárias. As grandes experiências do movimento Law and Development foram os governos autoritários da América Latina nos anos 60. A ditadura militar brasileira de 64, a ditadura militar argentina, a ditadura militar uruguaia, a ditadura militar do Peru, com o general Juan Velasco Alvarado. Todas essas 4 ou 5 ditaduras trabalharam com a hipótese de um sistema fechado, quer dizer, de um sistema autoritário, de uma, vamos dizer, falta de uma negação às liberdades públicas, de uma negação à segurança jurídica, de uma negação ao império da lei em termos de uma democracia representativa, ao mesmo tempo em que utilizaram o direito econômico, o direito do planejamento, o direito urbanístico, o direito comercial, o direito, vamos dizer, falimentar, como sendo um direito capaz de dar um choque de modernidade numa sociedade atrasada. A ideia era transformar sociedades rurais em sociedades industrializadas. E, para isso, eles negaram os direitos públicos, mas expandiram os chamados direitos econômicos. Não é? Quando vocês olham, por exemplo, a discussão que tem sido travada no Brasil, no sentido de queremos uma intervenção militar, como era em 64, com o atual general, o capitão reformado na presidência da República, queremos o ato 5, qual era a lógica do ato 5? A lógica do ato 5 era uma lógica autoritária que permitia que o governo militar editasse leis e, ao contrário do que acontece nas democracias, quando o governante edita uma lei, quando o parlamento edita uma lei, no momento que essa lei entra em vigor, tanto o governante quanto o parlamento se subordinam à lei que eles criaram. No ato 5 e nos regimes militares do Uruguai, da Argentina e do Peru, era inverso. Os governos tinham a prerrogativa autoritária, ditatorial, de elaborar, digamos, o direito, mas eles não estavam submetidos ao direito que eles produziam. A sociedade estava submetida a esse direito, não é? A hipótese número 3 é aquela hipótese em que os militares americanos, latino-americanos, diziam que eles iriam utilizar o direito como instrumento de imposição de um projeto econômico para o empresariado, para uma sociedade, e que eles sabiam que eles estavam numa ditadura. Acontece que, na medida em que esse desenvolvimento industrial desse certo, eles, militares, se legitimariam a posteriori pelos resultados que eles ofereceram em matéria de desenvolvimento. A ideia era exatamente essa, fazer com que a legitimação fosse não a priori, quer dizer, eu não tenho ali naquele momento um ato constituinte, uma assembleia constituinte, eu tenho uma rebelião militar, põe tanque na rua, os generais mais antigos controlam o processo e baixam o ato 5 dizendo, olha, a partir de agora nós temos uma série de possibilidades de definir a ordem jurídica, mas nós não nos submetemos a essa ordem jurídica. Essa ordem jurídica não é uma ordem que vai respeitar as liberdades públicas, haverá censura, cassação de mandatos, intervenção do Congresso, mas nós vamos concentrar a nossa atenção não na vida política, mas na vida econômica. Se der certo o nosso projeto, a médio prazo, quando nós tivermos desenvolvimento, taxas de crescimento do PIB, nós nos legitimamos. E a hipótese número 4 é uma hipótese em que tudo muda. O direito muda e a sociedade muda. Qual é o problema? O problema aí é saber se essas duas mudanças são mudanças sincrônicas, ou seja, há um projeto de sociedade, há um projeto de ordem jurídica, e esses projetos se engrenam, esses projetos se articulam, ou, na realidade, o projeto de reforma social, ou o projeto de reforma jurídica e a dinâmica social caminham de uma forma diacrônica. A sociedade caminha pelos seus conflitos, enquanto a ordem jurídica vai sendo reformada por uma elite que não tem muita percepção da realidade social. Basicamente, não é? Se nós olharmos, eu estou descartando de saída as hipóteses número 1 e número 3. E se eu levar em consideração a aula da semana passada, em que eu disse que nós tivemos um aumento de litigiosidade, uma explosão de litigiosidade entre 1990, com 5.117.000 novos conflitos, e 2019, com 28, 29 milhões de novos conflitos judiciais só protocolados nesses 2 anos, nós estamos também abrindo mão do cenário de número 2. Quer dizer, nesse momento, nós estamos no cenário número 4. Qual é o cenário número 4? É o cenário de uma sociedade explosiva, de uma sociedade conflitiva, e, ao mesmo tempo, nós estamos sofrendo uma série de mudanças jurídicas num ritmo extremamente veloz, com muita intensidade. Nós temos um novo Código Civil em 2002, depois nós temos um novo Código de Processo Civil que foi editado há 4, 5 anos atrás, e entrou em vigor há uns 3 anos. Nós estamos, ao mesmo tempo, discutindo no Parlamento um novo Código Penal, um novo Código Comercial, um novo Código de Processo Penal, uma legislação mineral, uma legislação ambiental,
e por aí vai. Mais uma lei de falências e concordatas, e por aí vai. O que eu quero é dizer, basicamente, que nós estamos no cenário de número 4. E esse cenário de número 4 vai terminar um pouquinho com aquelas perguntas com as quais eu encerrei a aula da semana passada. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essa manchete do jornal O Globo. Essa manchete do jornal O Globo, ela é de 14 de abril de 2004, portanto, ela é de 15 anos atrás. Em 15 anos atrás, em 2004, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tinha incluído no censo, entre 2000, no censo, deixa eu ver aqui, 1980 e 2000, algumas perguntas em matéria de violência, em matéria de segurança pública. E foi a primeira vez que o censo do IBGE incluiu essas perguntas. Pois bem, entre 1980 e 2000, o censo vai ficar pronto, vai ser realizado cobrindo o período de 20 anos, 1980 a 2000. Mas esse censo vai ser divulgado em 2004. Pois bem, no dia em que o IBGE distribui esse censo, divulga esse censo, o IBGE vai mostrar que entre 1980 e 2000, nós tivemos uma média anual de 300 mil vítimas de homicídio por ano. Somadas, nós tivemos, melhor dizendo, em 20 anos, 600 mil homicídios. Com isso, o jornal O Globo vai classificar, vai interpretar esse dado estatístico dizendo que nós vivemos numa guerra civil. Ou seja, dizendo que nós estamos claramente num processo de uma conflituosidade coletiva que está minando as relações, vamos dizer, contratuais da sociedade brasileira. Quando nós olhamos em 2004, nós não falávamos em milícia, nós não falávamos em algo semelhante ao que aconteceu com a polícia militar invadindo na tragédia do Jacarezinho, da comunidade ou favela do Jacarezinho, ou nós não temos ainda a questão do narcotráfico controlando certas áreas do Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje, esse cenário, o jornal O Globo se referia a 2004, no contexto de 1980 a 2000, como uma guerra civil, é ainda muito mais grave. E quando nós olhamos, basicamente, o cenário dos últimos anos, o cenário da atualidade, nós vamos perceber, por exemplo, que o jornal Valor vai fazer uma matéria dizendo que parte dos problemas que nós temos decorre do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Qual é o problema do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento? É um momento mais racional, mais ambicioso, mais autoritário do regime militar. É quando nós temos ali o término do mandato do presidente Garrastazu Médici, em 1973, foi o período em que nós tivemos uma fortíssima repressão militar, com grandes torturas, violências, exilamentos e até assassinatos, não é? E o governo Geisel, que assume prometendo, não é, que iria desenvolver o Brasil, e se desenvolvesse o Brasil, ele caminharia para uma distensão política lenta, gradual e segura, ou seja, com o controle dos militares. Quer dizer, do ponto de vista da ditadura, o governo Geisel representava um governo ligeiramente mais civilizado do que o governo Garrastazu. E ele caminha na linha de uma intervenção econômica, que é o segundo plano de desenvolvimento econômico. O segundo plano de desenvolvimento econômico é um plano que se caracteriza por uma extrema ambição. Qual é a ambição? A ambição do Geisel é determinada por um relatório que ele recebeu de um economista que faleceu neste domingo. Esse economista era o economista formado em Chicago, portanto, com uma visão altamente liberal, de liberalismo extremo econômico, chamado Carlos Geraldo Langoni. O que o Langoni fez, e mais tarde seria presidente do Banco Central, o que o Langoni fez foi um estudo dizendo basicamente o seguinte: entre 1937, com Vargas criando o Estado Novo, e mais ou menos 1979, 1980, o Brasil apresentou altíssimas taxas de crescimento econômico. Essas taxas de crescimento econômico foram propiciadas por um projeto de industrialização liderado pelo Estado em relação ao mercado, por Getúlio Vargas, não é? E, autoritariamente, ele vai impor o que nós vamos chamar de um capitalismo tardio, de uma industrialização tardia, a partir de uma tríplice aliança. Essa aliança é formada pelas empresas estatais ou sociedades de economia mista, pelas empresas montadoras europeias, principalmente as empresas europeias que não tinham capacidade, depois da Segunda Guerra, de concorrer com o setor montador americano, e pelas empresas, vamos dizer, privadas, que seriam formadas no Brasil com o estímulo do Estado varguista.
Vejam, a ideia do Estado varguista era caminhar na linha de que, se o Estado não fosse ele quem liderasse a industrialização, nós não teríamos a possibilidade do Brasil sair de uma economia agrária exportadora de café, algodão, cacau e arroz, não é? Nós continuaríamos como uma sociedade não manufatureira, como uma economia atrasada não manufatureira. A ideia varguista foi bastante clara. A partir da criação das empresas estatais, ele vai, basicamente, não é, criar um padrão de desenvolvimento a partir de um capitalismo tardio que, de certo modo, lidera a industrialização do país. Vejam, por exemplo, o que vai acontecer com o governo Vargas. Não é? O governo Vargas, eu estou tomando como referência, basicamente, 1937, quando ele dá o golpe, não é? Mas ele começa em 1930. O discurso varguista sempre foi um discurso intervencionista e regulacionista. E os militares brasileiros vão assumir, não é, a ideia de ampliar esse intervencionismo na ditadura militar de 64. Mas, por exemplo, Getúlio, em 1934, criou o Conselho Federal de Comércio Exterior. Em 1937, criou a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil. Em 1942, ele criou a Comissão de Controle e Abastecimento. Em 1944, ele criou o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial. Em 1945, ele criou o Conselho de Planejamento Econômico. Quer dizer, ele aparelhou o Estado para liderar um processo de industrialização. E quais foram os instrumentos desse processo de industrialização? Em primeiro lugar, entre 1941 e 42, ele criou, em Minas e Itabirito, a Companhia ele criou a Companhia Vale do Rio Doce, que extrai minérios. Ainda em 1941, ele também cria a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela vai pegar esses minérios de Minas, ali em Volta Redonda, e converter esses minérios em chapa de aço. No mesmo ano de 1941, ele também vai criar, em 42, ele vai criar a Fábrica Nacional de Motores. Vejam, ele extrai minério para converter minério em chapa de aço e cria a Fábrica de Motores, a Nacional de Motores, a antiga FNM. Primeiro era para fabricar, no tempo da guerra, motores aeronáuticos, mas terminada a guerra, ele quer a produção de ônibus e a produção de caminhões, e depois a produção de automóveis. Não é? O que vocês perceberam? Vocês perceberam que a eleição que ele vai fazer é pelo setor metal mecânico, pelo setor montador. Ele extrai minério, converte minério em chapa de aço e joga essa chapa de aço em cima de um chassi com 4 rodas, com um motor, e a partir daí ele desenvolve o setor automobilístico brasileiro. Em 1952, ele vai criar o BNDE, hoje BNDES, para alavancar o desenvolvimento econômico brasileiro, e, ao mesmo tempo, também vai criar em 50, já não sei se foi em 52 ou 54, a Petrobras, não é? Como uma forma de disseminar o uso do automóvel em todo o país. O que nós temos? Nós temos, a partir daí, a eleição de um eixo automotriz. Aí só podemos caminhar para o próximo item. Qual foi, não é, a lógica varguista? A lógica varguista, que foi assumida pelos militares, é a lógica de um capitalismo tardio. Toda a lógica da Revolução Industrial Inglesa, toda a lógica da industrialização inglesa e a lógica da industrialização americana são lógicas baseadas no capitalismo clássico. A lógica do capitalismo clássico, a lógica da Revolução Industrial do século XVIII e XIX na Inglaterra, a lógica do desenvolvimento industrial do século XIX e século XX nos Estados Unidos, é a lógica de um mercado competitivo, é a lógica em que a força motivadora é a figura do empresário. Basicamente, aí, a ideia é a seguinte, não é? Quando os empresários maximizam os fatores de risco e investem num processo de concorrência, se eles não criarem algo novo, eles quebram. Se eles não contiverem recursos, se eles não contiverem gastos, se não cortarem gastos e desenvolverem novas tecnologias, eles quebram. Basicamente, a interpretação aí é: quanto maior for a competitividade empresarial, maior a necessidade que o empresário tem de inovar tecnologicamente para sobreviver. O mercado aí é um mercado aberto, não é um mercado regulado pelo Estado. É um mercado com uma competência feroz, em que o empreendedor maximiza os fatores de produção, quer dizer, capital, terra, tecnologia, perseguindo o lucro. E quanto mais ele persegue o lucro, mais eficiente ele tem de ser. Quanto mais eficiente ele é, mais ele inova tecnologicamente. Inovando tecnologicamente, ele quer patentear a sua inovação. E, ao mesmo tempo, ele quer também
produzir para um mercado aberto. E, com isso, ele vai desenvolver, fundamentalmente, o direito comercial e o direito civil, ou seja, ele necessita de contrato, ele necessita da segurança dos contratos, ele necessita de um direito que é comercial ou civil, ele necessita de um direito privado. O capitalismo tardio é o capitalismo do século XX. É o capitalismo dos governos latino-americanos, principalmente nos períodos ditatoriais, ali na altura de 1940, 1950 e 1960. É aquele cara, entendeu? O meu medo é falar ou falar. Um ruído. É o capitalismo tardio, é o capitalismo instável, que envolve um projeto de poder. Esse projeto de poder é um projeto de poder que fecha as fronteiras do Brasil, dos países latino-americanos de um modo geral, do Brasil de um modo particular. Nós não desenvolvemos tecnologia, nós assimilamos tecnologia, trabalhamos com a ideia de reserva de mercado. O que significa isso? Significa que o Brasil não tem dinheiro para investir em tecnologia. Getúlio não tinha lá atrás dinheiro para investir em tecnologia. Qual é o problema do dinheiro para investir em tecnologia? É que eu tenho de ter tecnologia, mas não tenho dinheiro. O que é que o governo brasileiro vai fazer? Ele vai buscar algumas empresas, a partir de um estudo econômico, algumas empresas automobilísticas europeias. Ele faz um estudo dizendo que se nós trouxéssemos, na era Vargas, entre 1940 e 50, 4 empresas estrangeiras, nós teríamos a condição de permitir que elas se instalassem no Brasil, venderiam seus automóveis com uma tecnologia já superada, comparada com a tecnologia das empresas automobilísticas americanas, mas essas empresas que vinham perdendo o mercado na Europa ficariam com o mercado brasileiro, ou seja, Vargas prometeu fechar o mercado, protegendo com barreiras tarifárias e não tarifárias a produção interna de geladeiras, de automóveis, do setor metal mecânico, fogão, máquina de lavar, televisão, mas fundamentalmente do setor automobilístico. Ou seja, no capitalismo tardio, nós temos um Estado interventor. É o Estado e não o empresário quem puxa o desenvolvimento. Ele não trabalha com a ideia de um mercado aberto, ele trabalha com a ideia de um mercado fechado, um mercado em que há reserva de mercado para empresas ou nacionais, para empresas estatais ou para empresas que são atraídas pelo Brasil. Né? Ele assimila a tecnologia. Os militares fizeram. Eu estava grávida quando isso aconteceu e não provei que eu tinha perdido o bebê aqui. O que os militares fizeram foi trabalhar com um projeto de desenvolvimento e segurança, e isso exigiu fundamentalmente um direito público. Quer dizer, quando nós olhamos o regime varguista e o regime militar, nós vamos entender claramente o que foi a industrialização de um capitalismo tardio. Entre 1940 e 1945, Getúlio vai criar, não é, uma lei de falências e concordatas, ele vai criar uma lei de sociedades anônimas, ele vai criar um código penal, ele vai criar um código de processo penal e ele vai criar uma consolidação das leis do trabalho. Quer dizer, ele tem uma clara noção que a industrialização brasileira necessitaria de uma infraestrutura jurídica voltada ao direito público, fundamentalmente capaz de instrumentalizar esse Estado intervencionista. Nós vamos perceber, com os dados que nós temos, que, enquanto nós tivemos o período de Vargas, até mais ou menos Juscelino, mais ou menos até o começo da ditadura, ali nos anos 70, o Brasil apresentou altíssimas taxas de crescimento econômico. E essas altíssimas taxas de crescimento econômico mudaram o perfil da sociedade brasileira, mudaram o perfil geoocupacional da sociedade brasileira. Se vocês olharem, o que é uma mudança do perfil geoeconômico, da identidade geoocupacional da sociedade brasileira? A identidade geoocupacional vai ser refletida por essas consequências que estão abaixo na tela. Quer dizer, nós vamos perceber o quê? Todo o processo de industrialização de uma economia rural, todo o processo de industrialização de uma sociedade vamos dizer, agrária, leva a um fenômeno chamado urbanização. Urbanização decorre de um processo de deslocamento espacial do homem. Ele sai da cidade pobre do Nordeste para a cidade rica do Nordeste, e depois ele sai da cidade pobre do Nordeste, urbana do Nordeste, não é, no centro urbano pobre do Nordeste, e vem para o eixo da Dutra, Rio e São Paulo. Se vocês pegarem a trajetória do Lula, é disso que se trata. A geração do Lula é a geração que sai de Garanhuns, vai para Recife, mora na favela Brasília Teimosa, desce para Santos, se torna líder sindical em São Bernardo. Vejam, nós vamos perceber claramente o quê? Nós vamos perceber que os anos 50 e os anos 60 foram anos de fortíssima migração. Foram anos em que nós tivemos um forte processo de diminuição
da população empregada no campo e de aumento da população empregada no setor secundário ou industrial, no setor terciário ou setor econômico, ou também no setor de serviços, desculpe, o setor de administração. Quer dizer, quando nós olhamos, não é, basicamente, a mudança geoocupacional, o que nós vamos perceber é um processo absolutamente relevante em que nós temos uma forte presença, digamos assim, de crescimento das cidades, principalmente no começo da Era Vargas, ali na altura dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, com Juscelino, no eixo da rodovia Presidente Dutra, ou seja, entre Rio e São Paulo. A construção de Brasília já é uma tentativa de levar esse crescimento para um processo de descentralização, para evitar a conurbação, evitar o inchaço das populações urbanas no eixo do Rio e São Paulo. É claro que esse processo de industrialização muito rápida, muito intensa, vai gerar choques culturais. Ele vai gerar enormes choques culturais. Eu costumo dar alguns exemplos, não é, desses choques culturais. Quando nós olhamos, não é, o padrão de família que nós tínhamos ali na altura até mais ou menos 1960, nós vamos perceber que a família brasileira era uma família que trabalhava com a ideia de indissolubilidade do laço matrimonial. A mulher, na realidade, reproduzia os filhos, reproduzia a família, cuidava de casa. No máximo que tinha era a possibilidade de fazer uma escola normal e ia ser professora. Quando nós olhamos, não é, o que vai acontecer a partir dos anos 60 para cá, nós vamos perceber que a industrialização tira a mulher de casa, aumenta a escolarização da mulher, ela vai fazer o ginásio, ela vai fazer o ensino médio, algumas vão fazer a universidade, nem todas, mas nós vamos ter a mulher saindo de casa e vamos começar a perceber que ela vai ser absorvida pelo mercado de trabalho. A partir daí, ela vai também descobrir a sua sexualidade e, a partir daí, nós vamos começar a perceber, não é, uma tendência na sociedade brasileira para um aumento de famílias monoparentais a partir da ruptura matrimonial que nós vamos ter a partir da industrialização brasileira. Ou seja, o que eu quero dizer é que essas mudanças geoocupacionais mudaram certos valores morais e certos padrões éticos da sociedade brasileira, provocaram certos choques culturais. Eu dou um exemplo muito claro de um intelectual que tratou, na sua dramaturgia, desse fenômeno, talvez de uma forma intuitiva, não tinha nenhuma formação sociológica, que é o Nelson Rodrigues. Eu me lembro quando, com 18 anos, aluno da Faculdade de Direito, entrei para o Jornal da Tarde, eu acompanhava na mesa ao meu lado o fechamento da coluna na página 2, a cada 2 dias saía uma coluna do Nelson Rodrigues no Jornal da Tarde, não é? E era uma desgraceira que ele tratava, não é? Era um caso o tempo todo de mulheres que traíam os maridos, de ruptura de casamento, de violência, de traições, não é? E quando nós olhamos mesmo a dramaturgia dele, vestido de noiva, não é? Acho que é Beijo no Asfalto, ele está falando de questões como homossexualismo, traições conjugais. Quer dizer, claramente, o que ele está mostrando? Não é? Ele está mostrando vamos dizer, a corrupção dos valores de uma família, de uma sociedade rural, de uma sociedade, vamos dizer, uma economia baseada na sociedade rural. Ele está mostrando o fim de uma sociedade, ele está mostrando como é que a industrialização brasileira destrói, não é, os valores tradicionais da família brasileira. E quando nós olhamos os dados estatísticos, nós vamos começar a perceber um dado bastante interessante. Os dados que eu tenho são dados que vão de 1984 a 2010. Vejam bem, em 1984, nós tivemos alguma coisa como 936 mil casamentos. Em 1988, nós tivemos 951 mil casamentos. Em 1990, nós tivemos 777 mil casamentos. Em 2010, nós tivemos 977 mil casamentos. Quer dizer, se vocês olharem, as taxas de casamentos, em princípio, elas estão, como é que eu poderia dizer, estáveis. Não elas ficam na altura, mais ou menos, de 936, tem uma quedinha em 1990 e volta para 977 mil. As taxas de separações também ficam mais ou menos estáveis, não é? Em 1984, nós tivemos 63 mil separações, em 1988, 91 mil separações, em 1990, nós tivemos 70 mil separações, em 2010, nós tivemos 67 mil separações. Agora, quando nós olhamos as taxas de divórcio, nós vamos entender o que o Nelson Rodrigues queria dizer, o que eu estou tentando dizer, não é? Os choques culturais mudam o perfil ético e moral da sociedade brasileira, não é? E isso é provocado pelo fenômeno de urbanização e de imigração. Para vocês terem uma ideia, o número de divórcios vai pular, em 1984, de 31 mil divórcios
para 34 mil divórcios em 88, para 78 mil divórcios em 1990 e para 243 mil divórcios em 2010. Isso já é fruto, é um indicativo de que a sociedade entrou no processo de urbanização. E quando nós olhamos esse processo de urbanização, nós vamos perceber que esse processo de urbanização é um processo que leva, não é, a uma explosão demográfica, por um lado, ou seja, um aumento brutal das taxas de natalidade, e, de outro lado, leva vamos dizer, ao advento dessas taxas de separações que eu mencionei. E isso leva ao aparecimento das famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Em 1970, apenas 13% das famílias brasileiras monoparentais eram chefiadas por mulheres. Em 1990, 20,3% das famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres. Em 2010, 35% das famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres. E em 2015, 40% das famílias brasileiras monoparentais eram chefiadas por mulheres. Nós vamos começar a perceber, eu vou ler aqui um relatório da página 325 do chamado Transição, o relatório se chama Transição para a Vida Adulta ou Vida Adulta em Transição. E a autora, que é uma socióloga e economista, Ana Amélia Caramano, muito competente, muito conceituada, vai dizer o seguinte: o casamento antes de 1950 era uma instituição que marcava o início do processo de constituição da família, e sua dissolução só ocorria com a morte. Passou a ser uma instituição mais frágil, de duração menor. Não caracteriza mais o início da vida sexual das mulheres, nem o espaço institucional da procriação. Quer dizer, a idade em que a mulher inicia a sua atividade sexual é uma idade muito mais jovem do que a da mulher que se casa, não é? E com isso, o que você vai perceber? Vocês vão perceber é que nós vamos começar a perceber uma crescente presença da mulher na vida brasileira. Algumas profissões, como é o caso da medicina, da advocacia, da arquitetura e das engenharias, começam a se tornar, não é, profissões fortemente dominadas pela presença das mulheres. Tudo isso é fruto desse processo que eu estou mencionando para vocês. Vejam, por exemplo, a advocacia por gênero. Na OAB, em 2006, nós tínhamos 56% dos advogados homens e das advogadas 44%. Em 2005 e 2008, na OAB de São Paulo, já eram 48% de homens e 52% de mulheres. Isso é fruto de um país que está se abrindo. Não é? O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, vai mostrar que em 2003 se formaram nas universidades brasileiras 38% homens dos formandos e 62% das mulheres. E o PNUD vai mostrar que o número de diplomados no ano de 2005, 44% de homens, 56% de mulheres. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, nesse momento, a sociedade brasileira vai se desenvolvendo, a sociedade brasileira vai se tornando uma sociedade que vai sofrendo um processo de industrialização, e nesse processo de industrialização que a sociedade vai sofrendo, ele vai caminhando cada vez mais para uma brutal expansão da população. O que é que eu quero dizer com isso? Vejam, a população brasileira, em 1950, era de apenas 51 milhões de habitantes. Em 1990, a população era de 144 milhões de habitantes. Em 2010, a população era de 190 milhões de habitantes. Hoje, nós somos em 220 milhões de habitantes. Quer dizer, em 70 anos, nós vamos sair de 50 mil para 220 milhões de habitantes. O eleitorado brasileiro, na eleição presidencial de 1950, era de 11 milhões de brasileiros. Em 1990, foi de 83 milhões de brasileiros. Em 2010, foi de 135 milhões de brasileiros. Eu não tenho aqui o número das eleições de 2010, não é? O aumento da população entre 1950 a 1990 foi de 278%. O aumento do eleitorado entre 1950 a 1990 foi de 731%. Vejam, entre 1990 e 2010, o aumento da população foi de 131% e o aumento do eleitorado foi o aumento de 162%. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo mostrar para vocês, podemos ir para o próximo quadro, que o que vai acontecer na sociedade brasileira é claramente um fenômeno, não é, brutal de urbanização. E é evidente que esse fenômeno brutal de urbanização traz para nós o aumento da conflituosidade. Quer dizer, eu estou relacionando, não é, o aumento da
litigiosidade no Brasil, seja litigiosidade interindividual, seja coletiva, que é o tema da próxima aula, do conflito interindividual para o conflito coletivo, não é? Nós vamos perceber a origem dele. É essa a minha ideia da aula de hoje. E agora eu quero que vocês esqueçam 60 e 1990. Eu quero que vocês só trabalhem... Desculpem, eu quero que vocês esqueçam 1990. Eu quero que vocês só trabalhem com 1940 e 1980 no primeiro momento. A Revolução Industrial Inglesa, que é uma revolução que ocorreu com o capitalismo de mercado, não é? Ela durou 150 anos. A Revolução Americana, que também foi um capitalismo de mercado aberto, ela durou mais ou menos 120 anos. Se nós olharmos, não é? A Inglaterra demorou 150 anos para fazer a identidade geoocupacional, sair de uma identidade de uma economia agrária, socioeconômica, vinda de uma economia agrária, para uma sociedade urbana e industrial de massas. Nos Estados Unidos, demoraram 120 anos. Se nós olharmos a população brasileira entre 1940 e 1980, se nós olharmos somente esses 40 anos, que são os anos da ditadura militar, não é do auge da ditadura militar, depois ela vai decair, depois com o fracasso de Geisel, em 1980, ela vai cair em 85. Se nós tomarmos com esses 40 anos, nós vamos perceber um dado muito importante. Qual é o dado? Vamos arredondar? Em 1940, 68% da população brasileira era rural. 32%, arredondando, 32% da sociedade brasileira era urbana. Em 1980, se vocês olharem, inverteu, não é? Nós vamos sair de 68, 32 para 32, 68. Quer dizer, o Brasil fez em 40 anos o que a Inglaterra demorou 150 e o que os Estados Unidos demoraram 120 anos, não é? Agora, vejam, isso não é motivo para a gente soltar rojão, não é motivo para comemoração, porque no momento em que eu tenho esse fenômeno de alteração radical da identidade geoocupacional brasileira, isso significa que eu tenho uma explosão de litigiosidade, desculpe, uma explosão demográfica. Na medida em que eu tenho uma taxa de natalidade muito alta, a pergunta que se faz é: será que eu terei crescimento econômico suficiente para incorporar esses brasileiros que estão chegando mais alguns anos para frente no mercado de trabalho? Será que eu vou ter dinheiro para dar uma infraestrutura em matéria de creche, educação, saúde, segurança, transporte, alimentação para essa sociedade que está aumentando em termos absolutos a sua população? Se vocês olharem, vocês vão perceber um dado interessante. Quando é que o Brasil cruza, vamos dizer, o declínio da população rural e o aumento da população urbana? É 1960. 1960 é o governo Juscelino. O governo Juscelino é um governo de uma sociedade que está se tornando uma sociedade urbana, é um governo de uma sociedade que vem crescendo economicamente com a industrialização brasileira. Nós vamos perceber que a classe média vai crescendo e ganha o segundo carro da família. Nós vamos perceber que os migrantes que chegam aqui de Pau de Arara são analfabetos, mas falta mão de obra e as empresas os qualificam. Nós temos altas taxas de crescimento econômico e as cidades, como São Paulo, Rio, vão crescendo a partir de valores de classe média. Nesse momento é que vocês vão ouvir falar, vão ouvir falar na Bossa Nova, vão ouvir falar no cinema novo, vão ouvir falar na arquitetura nova, na arquitetura de Niemeyer, a música de Jobim, Vinícius de Moraes e Carlos Lira, e os filmes de Glauber Rocha, não é? Se vocês olharem, eu não me lembro direito qual é o filme do Glauber Rocha, não sei se é Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu não sei qual é o filme dele, mas é um filme que termina com uma música do Sérgio Ricardo: o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, e o ator Otton Bastos sai correndo do interior do Nordeste e vai para uma praia, não é? Claramente, o que é o cinema novo? É um cinema de classe média, é um cinema que tenta entender a transição de um Brasil do cangaço para um Brasil urbano, para um Brasil atlântico, no Oceano Atlântico. O que é a Bossa Nova? É uma música que não é mais aquele boleirão, não é? De Orlando Silva, é uma coisa mais sutil, de uma classe média mais refinada, e que está dentro de uma perspectiva de uma mobilidade ascendente. O que é a arquitetura nova do Oscar Niemeyer? É, digamos, o reflexo do crescimento econômico dessa sociedade que nós temos, não é? E vejam que essa tendência vai continuar. Essa tendência de urbanização vai continuar. Em 1990, nós já deixamos, não é, para trás a sociedade rural. Em 1990, já somos 24% da sociedade uma sociedade rural, 75% uma sociedade urbana. Hoje, se nós chegarmos, deve estar em torno de 9%, não mais do que 9%, de uma sociedade rural, e o restante, 91%, é de uma sociedade urbana. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso, não é? Se nós pudermos avançar mais um quadro,
O que eu estou querendo dizer com isso é que, basicamente... Não, então pode voltar para trás, Raíssa. O que eu estou querendo dizer com isso é que vai surgir ali, na altura de 1979, 1980, um estudo encomendado pelo Geisel. O Geisel era presidente da Petrobras. O Geisel já vinha se preparando para substituir o presidente Garrastazu Médici, e o Geisel recebeu um estudo elaborado pelo, vamos dizer, Carlos de Langoni, esse economista que morreu, foi presidente do Banco Central, que morreu no domingo agora, e pelo ex-economista e ex-ministro Mário Henrique Simonsen, que faleceu há muito tempo, mostrando esse estudo que o Brasil estava enfrentando um problema depois da crise do petróleo de 1978. A crise do petróleo de 1978 matou o modelo de crescimento em cima do setor automotriz. Todo o crescimento do setor automotriz e do setor petroquímico no Brasil foi inteiramente pensado em cima de uma matriz energética, que era o petróleo barato no preço e abundante na oferta. Na medida em que vocês tiveram a crise do petróleo, o capitalismo mundial travou. E na medida em que começou a diminuir o ritmo de crescimento da economia mundial, o Brasil começou a diminuir o seu ritmo de crescimento interno baseado nas exportações e baseado nesse projeto de industrialização tardia que começou com Vargas. O que é que esses dois economistas mostraram? Esses dois economistas mostraram que da era Vargas até mais ou menos 1978, 79, a taxa de crescimento da economia suportava o aumento da taxa de natalidade. Essa é a chave da minha aula de hoje. Ou seja, entre 1937 a 1979, as taxas de expansão da economia brasileira rumo a uma industrialização tardia compensavam o aumento da população, o aumento explosivo da população brasileira. Só que esse mesmo estudo disseram isso ocorreu até a crise do petróleo. Com o efeito da crise do petróleo, a partir de 1980, 81, nós vamos começar a perceber o descompasso. A economia vai crescer menos e, com isso, ela vai não ter mais a capacidade de suportar as taxas de crescimento demográfico. Ou seja, ou nós vamos conter com programas, vamos dizer que a igreja nos vai criar dificuldades, nós vamos conter autoritariamente o aumento das taxas de natalidade, como fez a China num determinado momento, ou nós temos de criar um padrão de crescimento econômico mais acelerado. A saída dos militares, liderados pelo Geisel, foi: vamos, então, trabalhar com um processo de industrialização tardia, maximizando a herança varguista, e, com isso, vamos detalhar cada vez mais, aprofundar, melhor dizendo, cada vez mais esse processo herdado do Vargas. E, com isso, Geisel assume, é eleito em 1973, assume em 1974, lança, logo que assume, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é um plano extraordinariamente ambicioso e que vai ser um enorme fracasso. É o momento mais importante, mais racional, mais ambicioso da ditadura militar. Não é? É o momento do Brasil chamado Brasil Pátria Grande, Pátria Vencedora, o Brasil Pátria Vencedora. Não é? Qual foi a lógica do Vargas? Vamos manter toda a arquitetura varguista, mas vamos aperfeiçoá-la. Vargas apostou as suas fichas no setor montador. Esse setor montador deu o que o Brasil já conseguiu fazer na década de 50, 60 e 70. Nós precisamos agora de entrar num setor ainda mais sofisticado. E Geisel escolheu o setor petroquímico. Não é? Vejam, ele era um presidente da Petrobras, subestimou a crise do petróleo de 1973 e 74, 78 e 73, depois tem um repique em 1978, 79, e com isso ele vai investir as suas fichas no setor petroquímico, que também dependia do petróleo árabe, da importação do petróleo árabe. Segundo, ele vai tentar desenvolver, sofisticar a indústria brasileira, que até então só produzia o que mais sofisticado era automóvel. Ele vai estimular a indústria brasileira a entrar no setor de equipamentos pesados e bens de capital. Ele vai, estimular as prefeituras de São Paulo e Rio a fazerem metrô. O governo federal se propõe a financiar a construção dos vagões de metrô. E ele vai, de certo modo, prometer que vai comprar da Cobrasma todos os vagões de metrô que ela fizer, vai transformar a empresa Atlas, da família Vilares, o Grupo Vilares, num grupo de tecnologia fina, e a Badella na empresa que ele, Geisel, escolhe para liderar a industrialização na área de bens de capital. Ao mesmo tempo, ele também vai perceber que, se o Brasil voltar a crescer, como ele imagina que iria crescer, o Brasil sofreria um gargalo estrutural na área de energia, um apagão na área de energia. O que é que ele faz? Nós não podemos estimular o crescimento cada vez mais rápido da indústria brasileira
se nós não tivermos estradas para escoar a produção, se nós não tivermos energia para alimentar as fábricas, se nós não tivermos sistemas de comunicação. Com isso, ele vai antecipar os investimentos em infraestrutura para o período de 1975 a 2000. Quer dizer, ele vai trabalhar com projetos mirabolantes, não é? Ele vai criar, hoje é saturado, mas antes da pandemia já estava saturado, mas ele vai criar o aeroporto de Guarulhos, não é? Ele vai forçar o Estado a criar o aeroporto de Guarulhos, vai criar o aeroporto de Confins. Eu, durante muitos anos, ia a Belo Horizonte para dar aula e o aeroporto de Confins era simplesmente um aeroporto subutilizado. Nos primeiros 3 ou 4 anos, o aeroporto de Cumbica era subutilizado. Ele vai trabalhar, portanto, não é, com uma série de equipamentos, investimentos em infraestrutura entre 1975 e 2000. Vai substituir os setores beneficiários de incentivos fiscais do Sul e do Sudeste, transferindo, não é, os benefícios tributários para o empresariado do Nordeste. Ele percebeu com uma certa lucidez o fenômeno da conurbação. Ele percebeu o fenômeno dessa conurbação entre São José dos Campos, São Paulo e Campinas, por exemplo. Ou, se quiserem, entre Volta Redonda, aquela área da Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro. Ele diz isso vai levar, não é, ao que ele chamava de economia de desaglomeração. Meu primeiro trabalho, depois de formado, foi exatamente um ensaio sobre economia de desaglomeração. Nunca foi um trabalho jurídico, eu já fui caminhar para a sociologia. A economia de desaglomeração é quando nós, não é, tanto investimos em São Paulo, com metrô, grandes rodovias, avenidas de fundo de vale, que, com isso, quando nós imaginamos que nós estamos resolvendo o problema dos moradores, nós estamos, com essas obras, atraindo ainda mais mão de obra que vem de estados fracos para o Brasil, de tal maneira que, quando essas obras são finalmente inauguradas pelos governadores, nós continuamos com déficit muito alto de atendimento na área de transporte, de hospitais, porque há um inchaço nas regiões metropolitanas, não é? Geisel vai percebendo exatamente isso e, portanto, ele tenta, não é, fazer com que, com os incentivos fiscais, ele desenvolva o empresariado do Norte e Nordeste. Qual é o problema do governo militar no governo Geisel? Como é que nós financiamos o segundo PND? Por quê? Porque o Brasil ficou o tempo todo fechado, operava com uma moeda muito fraca chamada cruzeiro. E o sistema financeiro internacional opera com dólar. Como é que o Brasil poderia tomar empréstimo do Banco Mundial? Como é que o Brasil poderia tomar empréstimo dos bancos privados ou dos organismos multilaterais? Ou seja, o problema ali era, vamos dizer, a falta desse casamento entre a moeda fraca de uma economia fechada como a brasileira e uma economia forte como o dólar, não é? Geisel percebe com uma certa razão, ele percebe basicamente o quê? Que se o Brasil ampliasse as suas exportações, ele receberia em dólar. Se o Brasil ampliasse as exportações, ao receber em dólar, ele poderia negociar, entregando como garantia as suas exportações com o Banco Mundial ou com o sistema privado mundial. Era um governo autoritário, intervencionista e dirigista. Ele vai chamar o dono da Cacique, Horácio Coimbra, e vai sugerir que, em vez de exportar café granulado para a Europa, ele exporte o café granulado, ele mesmo prepare o café granulado e aumente o valor agregado das exportações brasileiras. Ele vai chamar o pessoal da Vale, que era uma empresa pública à época, e dizer que, em vez de exportar minério de ferro bruto para o Japão, que exportassem minério processado sob a forma de pellets. Vai mostrar aos agricultores brasileiros de Araraquara que, em vez de exportar laranjas, eles podiam exportar suco de laranja. Quer dizer, ele vai tentar agregar valor para as exportações brasileiras. Ele vai, com isso, tentar aumentar o valor do que o Brasil recebe com as exportações brasileiras. E a ideia é um círculo virtuoso. Qual é o círculo virtuoso? O círculo virtuoso é, quanto maior for a agregação de valor das exportações brasileiras e quanto mais nós exportarmos, maior vai ser a receita em dólar. Quanto maior for a receita em dólar, maior será a possibilidade que nós temos de emprestar dinheiro, oferecendo as exportações e garantia para liderar o crescimento econômico no Brasil, sofisticando a economia brasileira, tecnologicamente falando. E, com isso, nós vamos refinar a sociedade, a economia brasileira e vamos aumentar ainda mais as nossas exportações. Vamos fazer mais empréstimos, vamos entregar mais as exportações em garantia, mas vamos receber mais dinheiro. E, com isso, nós vamos nos desenvolver mais rapidamente. Vocês perceberam? Eles imaginaram que fosse um círculo virtuoso. No entanto, o que o governo militar fez foi subestimar o impacto da crise do petróleo do ponto de vista do mercado mundial. Ou seja, quando veio a segunda crise do petróleo e o preço do petróleo pulou de $1,5 para 3 em 1972 e para 34, 36 em 1978, a economia ocidental parou. Toda a Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, que dependiam do petróleo, pararam. A economia mundial rigorosamente travou.
Quem importava deixou de importar, logo o Brasil, que exportava e precisava das exportações para liderar o seu crescimento, o Brasil deixou de exportar. A economia brasileira, que era sustentada num projeto de desenvolvimento de setor petroquímico, travou porque a matriz energética inviabilizou os cálculos para o desenvolvimento do setor petroquímico no Brasil. O resultado disso, não é que nós tivemos algumas consequências dramáticas. Por exemplo, Geisel tentou, o segundo PND, tentou deslocar o eixo do modelo do setor automotriz para o setor petroquímico, desenvolveu o setor de bens de capital e equipamentos pesados, mas ele manteve a matriz energética e subestimou o risco do petróleo, não é o choque do petróleo. Ele antecipou os investimentos em infraestrutura para um país que não tinha dinheiro, mas ele imobilizou capital intensivo em projetos superdimensionados e com capacidade ociosa. Quer dizer, ele criou grandes projetos, mas esses projetos não eram projetos que davam rentabilidade, eles não se pagavam. Terceiro, quando ele substituiu os setores beneficiários de incentivos fiscais para tentar desenvolver o Nordeste e descongestionar a concentração industrial no Sul, ele privilegiou áreas extremamente periféricas. Vejam, uma coisa é vocês tirarem incentivos fiscais de grupos como Hermílio de Moraes ou Votorantim, ou de grupos como as grandes empresas industriais do Rio de Janeiro. A outra coisa é vocês terem a possibilidade de investir, por exemplo, na área do setor do comércio, que era liderado na Confederação Nacional do Comércio por um senador do Rio Grande do Norte que tinha um conjunto de lojas de calçado na cidade de Natal. O presidente da Confederação Nacional da Indústria era um entubador, era vamos dizer, um empresário que engarrafava tubaína em Aracaju. Quer dizer, vejam, uma coisa que eu quero dizer é, na hora em que Geisel faz essa tentativa de transferir os recursos fiscais, ele gera uma oposição do empresariado que apoiava a ditadura militar à ditadura militar. E ele não consegue, com essa estratégia, nem desenvolver o Norte e o Nordeste, nem ter uma liderança política nordestina capaz de sustentar, apoiar o segundo PND. Por fim, Geisel também não soube avaliar a economia mundial. Não soube avaliar a desaceleração da economia mundial, nem as mudanças no sistema financeiro. Ou seja, o segundo PND, assim que entrou em vigor, o segundo PND, assim que o regime militar entrou em vigor, basicamente o segundo PND fracassou. Eu me lembro que houve uma vez em que o ministro Mário Henrique Simonsen disse que ele não lia peças de ficção, ele não lia literatura de ficção, e ele gozava o segundo PND, ele era o ministro Geisel, da Fazenda, mas quem fez o segundo PND foi o Geisel com o ministro do Planejamento. E ele dizia, basicamente, que era um fracasso porque eles acertaram no diagnóstico, mas eles erraram na escolha dos instrumentos e ignoraram a matriz energética. Eu me lembro que o grande debate do jornal Estado de São Paulo, eu escrevi alguns artigos já à época, era fazer uma gozação. O que será que pode quebrar a nossa reputação profissional? Eu, como professor de Direito, à época, já poderia dizer, será que eu poderia ler Meu Pé de Laranja Lima? Naquele tempo era um livro que todo mundo negava a ler, todo mundo tinha lido, mas todo mundo dizia, é uma literatura tão ruim que isso mancha a nossa reputação. E aí um professor da Faculdade de Filosofia escreveu um grande artigo no Estadão. O que será que mancha a reputação do intelectual? O fato de ele ter lido Meu Pé de Laranja Lima ou ele ter lido o segundo PND? O segundo PND foi de tal maneira desacreditado que ele vai levar a um brutal fracasso entre 1974 e 1979. É esse o período em que nós vamos ter o descasamento entre as taxas de crescimento da população e as taxas de crescimento da economia. É o momento em que a economia vai diminuindo a sua velocidade, mas as taxas de natalidade não conseguem diminuir na mesma proporção. O que vai acontecer é que nós vamos ter os seguintes problemas. Em primeiro lugar, não tem obra nova, mas para terminar as obras antigas, as obras faraônicas, há necessidade de ainda valorizar-se a migração da população nordestina. Tente-se concluir Itaipu, tente-se concluir Angra dos Reis, tente-se concluir a Ponte Rio-Niterói, ou seja, nós vamos, não tendo crescimento econômico, o Brasil tem de, vamos dizer, pouco dinheiro, mas tem de terminar as obras. Quando ele termina essas obras são inauguradas, vai surgir um problema. Aquele pessoal da construção civil que desceu para terminar Itaipu, fazer a parte de engenharia civil de Angra dos Reis e a ponte de Rio-Niterói, esse pessoal não tem para onde trabalhar. Esse pessoal não volta para o Nordeste, esse pessoal ficou no Brasil, desceu, ficou na região do Sul, Sudeste, algo em torno de 5, 7 anos, vai morar nas grandes periferias, e o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber
que o término das grandes obras, a partir de 1980, vai gerar uma população não qualificada, ociosa, no entorno da cidade de São Paulo e no entorno do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de Osasco, eu não estou falando de Guarulhos, eu não estou falando de Santo André, São Bernardo, São Caetano, mas eu estou falando de Diadema, eu estou falando de Mauá, eu estou falando de Jandira, eu estou falando de Itapevi, que são cidades extremamente, vamos dizer, pobres e integradas por uma população de trabalhadores não qualificados, não é? Ao mesmo tempo, eu vou perceber o mesmo fenômeno na Baixada Fluminense. Eu estou falando em Austin, eu estou falando em Duque de Caxias, eu estou falando em Maricá, não é? Eu começo a perceber que um dos efeitos do fracasso do regime militar no Brasil, principalmente depois do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, é que nós vamos ter uma população ociosa no entorno das grandes capitais do Sul e do Sudeste. E isso significa uma população pobre, significa um aumento da mobilidade descendente, um aumento da miséria relativa, da pobreza relativa e da miséria absoluta, e isso, evidentemente, se relaciona com disputa por recursos escassos, luta por moradia e, muitas vezes, controle do narcotráfico. Ou seja, nós vamos perceber aí um processo crescente de favelização e de expansão da criminalidade organizada. Segundo, nós vamos perceber que o término das grandes obras, ao gerar ociosidade e desemprego, ele também vai inchar as regiões metropolitanas. Entre 1970 e 1980, as regiões metropolitanas tiveram um inchaço anual de 3,7%. Ao mesmo tempo, nós vamos ter também uma crise fiscal. Qual é o problema da crise fiscal? Nós vamos ver que o conceito de cidadania pressupõe uma ideia de pertencimento. O conceito de cidadania significa pertencer à cidade, pertencer à atividade. O que significa pertencer à atividade? Pertencer à atividade significa ser cidadão. Mas ser cidadão significa, de um lado, ter uma obrigação, de um lado, ter direitos. Para que eu tenha direitos, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao transporte, o direito ao emprego, o direito à segurança, eu preciso ser contribuinte. Vejam, o que é que eu quero dizer a vocês? O que eu quero dizer é que eu tenho aí um trade-off, quer dizer, eu não posso deixar de contribuir, senão eu não tenho um Estado que tenha receita fiscal capaz de dar, por meio de programas públicos, os direitos que eu tenho. Como eu tenho uma população ociosa, essa população ociosa vai se tornar uma população que vai viver de biscate, que vai viver do comércio informal, essa população vai trabalhar com carga roubada, essa população vai trabalhar com produtos pirateados, essa população é uma população não necessariamente pagadora de impostos. Eu vou começar a perceber aí uma série de problemas que vão surgindo. O Estado vai começar a ter problemas de falta de recursos, vai ter de aumentar os impostos, mas quando ele aumenta os impostos, ele atinge a classe média. E ao atingir a classe média, ele trava o crescimento da indústria automobilística no Brasil. Ao mesmo tempo, ele também não consegue o quê? Ele não consegue aumentar a base da arrecadação com novos contribuintes. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que, à medida em que nós temos um inchaço nas regiões metropolitanas, nós vamos ter o quê? Nós vamos tendo um problema complicado, como eu disse, não é? Vejam, um dado interessante, todos vocês moram em São Paulo, a ESA, todos conhecem, é uma área que fica no Largo da Pólvora, toda aquela área, nos anos 80, era uma área de camelôs. O Lago São Francisco era tomado por camelôs. As fotografias de 1980, no Lago São Francisco, ou na rua Senador Feijó, Quintino Bocaiúva, ou na Avenida da Liberdade, nós tínhamos ali, basicamente, os camelôs. Não é? O que é que nós vamos perceber? Nós vamos começar a perceber agora, começando a fazer a fusão com a aula da semana passada, primeiro, o aumento quantitativo dos conflitos e a mudança qualitativa no perfil dos conflitos. Nós vamos começar a perceber um dado interessante. O camelô não vende, como eu disse, carga roubada. Ele vende carga pirateada. Ele é um sonegador em potencial. Ele não tem custo trabalhista algum. Eu me lembro, por exemplo, que na Praça do Patriarca, as casas pernambucanas quebraram. A Copenhague foi obrigada a sair de lá, porque os camelôs vendem produtos muito mais baratos. Como eu disse, eles não têm o custo, nem mesmo muitas vezes de compra, porque são produtos ou roubados, ou é carga pirateada, ou carga chinesa, né, contrabandeada, e com isso eles vão quebrando, vamos dizer, o comércio de varejo, o comércio de rua. E isso gera um enorme processo de queda fiscal para as prefeituras. E isso leva também a, vamos dizer, a desorganização das empresas de varejo com lojas de rua. Mas, em segundo lugar, não é? O camelô é gente. Quer dizer, o camelô termina o seu expediente, onde tinha o antigo Hotel São Paulo, ele se tornou uma espécie de depósito de cargas de camelôs. Os camelôs pagavam um dinheiro para uma área invadida ali no Hotel São Paulo, que é quando a rua São Francisco desce até o Vale do Engabaú,
deixavam aquilo ali guardado, com a segurança própria, e iam para sua casa nos confins da Zona Leste. A partir daí vai acontecer aquilo que vocês possam imaginar. Ele chega em casa, vai ver janta, vai ver a vitória do Corinthians, vai deitar, e ao deitar encosta na sua mulher e dali a 9 meses nasce um camelozinho. Não é? Esse camelozinho vai nascer no hospital público. Ele vai precisar de uma EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. Ele vai precisar de uma creche. E depois ele vai precisar ser alfabetizado. Não é? Ou seja, nós vamos perceber que essa maternidade foi pública, a creche é pública, a EMEI é pública, só que, ao mesmo tempo em que serviços essenciais são públicos, o camelô é um sonegador, ele não paga esse imposto. Nesse momento, vocês vão começar a perceber o aparecimento aí de uma questão política e de uma questão jurídica. Não é? Essa questão é uma questão que foi levada ao Supremo numa surpreendente aliança entre o ministro da Saúde, José Temporão, do governo Lula, e o governador José Serra, de São Paulo. Eles disseram o seguinte: olha, nós estamos vendo uma politização dos movimentos sociais que defendem os direitos, por exemplo, dos camelôs, a receberem uma série de serviços de qualidade das horas públicas, mas nós não temos receita fiscal, eles não são contribuintes. Com isso, eles não têm direito, por não serem contribuintes, ao serviço público de qualidade, porque nós estamos num momento de colapso fiscal. Com o colapso fiscal, nós não temos como expandir as vagas nos hospitais públicos, nós não temos como expandir as vagas nas escolas, não temos como expandir as creches e nós não temos como expandir as escolas municipais de educação infantil. Ou seja, ou esse pessoal passa a ser contribuinte, ou esse pessoal não tem o direito subjetivo a certos serviços públicos. Evidentemente, essa questão foi politizada, os movimentos sociais recorreram aos chamados advogados progressistas, assessoria jurídica, essa questão foi parar no judiciário e o judiciário deu claramente ganho de causa para os camelôs. Ou seja, eles são tão cidadãos quanto os contribuintes. Se o Estado não tem uma política tributária progressiva, tem uma política tributária regressiva, se o Estado não consegue cobrar mais tributo dos mais ricos, não pode negar, por falta de recursos fiscais, vamos dizer, serviços públicos de qualidade àqueles que não são contribuintes. Portanto, nós vamos começar a perceber exatamente que vai surgir aí uma tensão entre população não geradora de impostos que exige direitos e, ao mesmo tempo, uma concentração de contribuintes. Os contribuintes da classe média ficam revoltados, e enquanto vocês têm uma fortíssima mobilização de movimentos sociais nas grandes cidades. Quando eu mencionei, na semana passada, o crescimento dos conflitos, os novos conflitos na justiça estadual, federal e trabalhista, é disso que se trata. Não é? Esse é um dos fatores que vai mostrar porque em 1990 nós tivemos 9 milhões de conflitos e eles vão pular em 2000 para 12 milhões, depois vão pular para 17 até chegar em 19. É aí que começa a surgir, são esses os fatores responsáveis pelo tipo de problema jurídico que nós temos hoje nos tribunais brasileiros. E, ao mesmo tempo, também, nós vamos começar a perceber que, do ponto de vista de uma economia que parou de crescer, de um governo que fracassou, de um regime militar que, de certo modo, não teve condições de implementar o plano que gerou, nós vamos começar a perceber que, a partir dali, vão basicamente sobreviver apenas e tão somente aqueles que são mais capazes de lutar pelos seus direitos, classe média, e aí vocês começam a perceber a concentração de direitos. Quais são as concentrações, quais são as consequências, não é, da era Vargas e do fracasso do regime militar no Brasil? A economia cresce para dentro, fecha seus fluxos do comércio internacional e ela opera por meio de reservas de mercado. Tecnologicamente, as reservas de mercado funcionaram durante um certo momento, mas elas atrasaram o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Segundo, o intervencionismo estatal promoveu transferência de recursos escassos. Ele tributou as exportações de café para financiar a industrialização. Com isso, ele acabou com a lavoura de café, o café perdeu valor no mercado internacional para outros produtores latino-americanos, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não conseguiu ser coerente nos seus planos de industrialização. Com isso, houve uma concentração de rendas e direitos adquiridos para a classe média para cima. Houve um alto grau de endividamento externo, aumentou a dívida pública e a crise fiscal, o Brasil não conseguiu forjar um sistema relativo de preços e a economia brasileira vai implodir. Agora entra, Raíssa, o próximo quadro. Não é? O que vai acontecer é que vocês vão perceber que esse é um quadro que revela claramente a falta de crescimento do Brasil. Vejam, eu tenho aí, se vocês tomarem 1970, 72, o período, 1975, foi o período áureo das taxas de crescimento econômico propiciadas pelo setor automotriz do ABC para o Brasil.
A partir da crise do petróleo de 72, 73, não é? O petróleo aumentou brutalmente o preço em 72, 73, o efeito disso vai se dar em 74, 75. Vocês estão percebendo que há uma queda significativa entre 75 e 80. Vejam, entre 75 e 80 é o fracasso do plano do segundo PND. A partir desse fracasso do segundo PND, os militares perdem, não é, violentamente o seu capacidade de gerir a economia. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, no primeiro ano do governo Geisel, a inflação estava em 14%. No último ano, a inflação estava em torno de 110%. Quer dizer, ele perde o controle do crescimento econômico, ele perde o controle da moeda, ele perde o controle da economia. E o seu sucessor, General Figueiredo, entre 1981 a 1985, perde ainda mais o controle. O Brasil deixa ainda mais de crescer e nós vamos começar aqui, a inflação vai pular de 110 para 300, de 300 para 400, de 400 para 500, ou seja, nós temos um brutal processo de desorganização da economia entre 1980 e 1985. É por isso que nós vamos ter, do ponto de vista político, não é, a campanha pelas diretas em 83. É por isso que nós vamos perceber que os militares aceitam, por baixo do pano, um pacto de transição com Tancredo, que era um político conservador, varguista, que se aliou a banqueiros de São Paulo e empresários do Rio de Janeiro. Vejam, nós vamos perceber claramente o quê? Nós vamos perceber claramente que a década de 1980 é também conhecida como a década perdida. E a década de 1990 também é uma década chamada de a década mais do que perdida. Quer dizer, só neste quadro nós vamos perceber que as décadas de 80 a 90 e de 90 a 2000 foram inteiramente perdidas. Exceto dois pequenos períodos. Vejam, vocês têm aí dois pequenos períodos, ou três pequenos períodos, não é? O primeiro período é de 1985, tem uma ligeira retomada. Essa ligeira retomada é o plano cruzado do presidente Sarney, que não deu certo. No primeiro momento, pareceu que ele ia reter a queda de crescimento econômico, ele deu alguns saltos para frente, não é? Chamado voo da galinha. A galinha não voa, ela bate asas, tenta levantar e tomba. Não é? Nós tivemos três momentos que os economistas classificam como voo da galinha. O primeiro desses momentos é o momento com o Plano Cruzado, em 1985. O segundo momento é o Plano Collor, em 1990. E o terceiro plano, logo depois do Plano Collor, uma tentativa de crescer, é o Plano Real, em 1994. Agora, quando nós olhamos 1970 a 2000, quando nós olhamos esse gráfico é absolutamente cristalino. Ele mostra claramente o quê? Ele mostra que nós tivemos uma queda significativa no crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. PIB significa a soma dos recursos de tudo que o Brasil produziu ao longo de um exercício. Não é? Nós estamos percebendo claramente o quê? O descasamento absolutamente dramático, entre o crescimento da população e o crescimento do PIB. Não é? E com isso, o que eu estou querendo dizer? Com isso, na medida em que eu não tenho crescimento econômico, eu não tenho mais a possibilidade de reter na economia formal a população não qualificada, semi-qualificada e monoqualificada. Vamos para o próximo quadro. O auge desse processo vai se dar exatamente ali na altura de 1992, 1993. Vejam, o auge não é do quê? O auge desse descasamento entre uma população desempregada, que vem de uma taxa de mortalidade muito alta, e, ao mesmo tempo, a falta de crescimento econômico capaz de absorver essa mão de obra não qualificada no mercado de trabalho da economia formal. A taxa em negrito, o negrito eu tenho aí a população o quê? Em negrito eu tenho uma população não ocupada, não? Uma população que trabalha por conta própria, uma população de camelôs. A linha pontilhada é claramente uma linha em que eu vou ter o quê? A linha pontilhada é uma linha em que eu vou ter a possibilidade de ter o trabalhador com carteira de trabalho assinada. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês, basicamente, que uma das questões que vai surgir aí é, basicamente, o fato de que nós vamos perceber que o direito brasileiro não é um direito capaz de penetrar igualmente em toda a sociedade brasileira. Vejam a CLT. Quer dizer, quem tem direito à CLT são os trabalhadores do setor formal.
a CLT, naquele momento, a partir de 1992, ela vai caindo, não é? A efetividade, o alcance da CLT vai cair para 45,4% da população brasileira. Quer dizer, a legislação trabalhista não cobria 54,6% dos trabalhadores brasileiros, porque eram trabalhadores da economia informal. Vai surgir aí um problema, e esse problema nós vamos chamar de o problema da penetração, da capacidade que o direito tem de penetrar na sociedade. Em que medida o direito penetra a sociedade brasileira? Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Mais ou menos nesse ano, não é? 1993, 92, nós tivemos um fortíssimo processo de camelotagem de toda a cidade de São Paulo. Eu assisti uma conversa muito interessante de dois ex-prefeitos de São Paulo. Um desses ex-prefeitos de São Paulo foi prefeito no tempo da ditadura, e quando ele foi prefeito, foi quem acelerou as obras do metrô, fez as avenidas de Grande Vale, foi o prefeito Setúbal, que era o dono do Banco Itaú, já falecido. Ele teve muitas greves vindas do setor de educação da prefeitura e do setor das assistentes sociais da prefeitura. E a líder das assistentes sociais da prefeitura era uma nordestina da Paraíba, formada em assistência social, chamada Luísa Erundina. A Luísa Erundina foi, como assistente social e líder sindical, quem infernizou o governo de Setúbal. Depois ele termina o mandato, vai ser candidata a governador, perde, ela vai ser candidata a deputado e depois ela ganha a eleição para a prefeitura. E ela, de certo modo, é deputada até hoje, mas ela tem uma gestão que é um fracasso, é considerado um fracasso na prefeitura. É engraçado que os dois, não é, se tornaram depois grandes amigos e passaram, ainda que de modo intermitente, a almoçar e falar a respeito das suas vidas e discutir política. Nesses almoços, a Luísa Erundina, já ex-prefeita, disse que ela fracassou como prefeita, ela não usou a palavra fracasso, porque todo o processo de camelotização da cidade de São Paulo era um processo decorrente do fracasso do regime militar, ou seja, decorrente do fracasso do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Sarney, em 85, não conseguiu dar conta, Collor não conseguiu dar conta. Nós vamos perceber que aquilo ali tudo era decorrente de decisões do governo federal. E ela dizia, eu só sou uma prefeita, uma parte dos camelôs nem mora em São Paulo, uma parte desses camelôs mora nas cidades dormitório de São Paulo. Eu tenho de suportar investimentos para não residentes de São Paulo que nem IPTU pagam. Quer dizer, eu tinha um desarranjo estrutural do ponto de vista da minha receita, eu tinha um desarranjo estrutural do ponto de vista da governabilidade de regiões conurbadas, ou seja, eu tinha de lidar com uma população que opera em São Paulo, trabalha em São Paulo, mas não mora em São Paulo, e eu tinha uma camelotagem que era fruto de uma série de equívocos cometidos pela União, e não pela prefeitura, e muito menos pelo governador. Ou seja, o que nós vamos perceber aí é o desarranjo da sociedade, e esse desarranjo da sociedade vai gerar cada vez mais conflituosidade. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, não é? Eu estou tentando mostrar para vocês como é que os conflitos vão crescendo, por que eles vão crescendo e como é que eles vão, de acordo com a aula da semana passada, atingindo o judiciário dentro de uma velocidade e dentro de um ritmo e de uma intensidade cada vez maior. Nós vamos perceber que à medida em que nós temos o descompasso entre as taxas de crescimento econômico e as taxas de PIB, vai aumentando a pobreza absoluta, vai aumentando a pobreza relativa, vai aumentando uma população ociosa, não vamos dizer, empregada na economia formal. Vai, digamos, aumentando a falta de habitação e nós vamos tendo aí o surgimento das heliópolis da vida. Quando eu examino, além das taxas de emprego, não é, que vão diminuindo, quando eu examino as taxas de distribuição relativa dos ocupados, segundo posição na ocupação que nós temos no quadro, nós vamos perceber um dado bastante interessante. A partir de 1992, é quando vocês têm o intercruzamento do Brasil informal, ou de São Paulo informal, ou no caso Brasil informal com o Brasil formal, não é? Agora, vejam a relação que eu vou fazer. Eu não quero criminalizar a pobreza. Em 1992, nós tínhamos uma população encarcerada de 114 mil brasileiros. Em 1997, nós tínhamos uma população encarcerada de 170 mil brasileiros. Quer dizer, entre 1993 a 1977, nós saímos de 126 para 170 mil encarcerados no sistema penitenciário brasileiro. Nós vamos perceber que em 2000 nós vamos para 232 mil,
2005, vamos para 361 mil encarcerados. 2010, para 496 mil encarcerados. 2014, para 607 mil encarcerados. Estamos atualmente em torno de 810 mil encarcerados. Quer dizer, vocês perceberam qual é a lógica? Eu estou analisando, não é sociologicamente, como é que nós vamos ter uma explosão de litigiosidade, não é? A partir dos anos 90 ao dia de hoje. O que é que deflagrou essa litigiosidade? E ela ocorre sob a forma de desemprego, ela ocorre sob a forma de um aumento da população não qualificada na economia informal, ela ocorre sob efeitos, ela vai gerar uma série de efeitos que vão, entre outras coisas, bater na área de criminalidade, não é? Quando eu digo que elas vão bater na área de criminalidade, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, não é, de alguns dados que são feitos pelo IPEA, não é? O IPEA, basicamente, vai fazer um estudo mostrando esse período para cá. Eu trabalhei num único projeto do IPEA, escrevendo um texto para entender a década de 90, em 4 volumes. Eu fui um dos autores de um dos capítulos. Como é que o direito pode penetrar numa sociedade tão desigual como essa? Como é que o direito pode ser eficaz numa sociedade tão desigual como essa? Veja, o estudo do IPEA dizia que se nós tivéssemos ali na altura da década de 1999 para 2000, não é? Ou seja, na virada do século XX para o século XXI, se nós conseguimos aumentar, não é? Se nós conseguíssemos evitar 1% no aumento da desigualdade, não é? As taxas, a cada um aumento de 1% na desigualdade social e econômica, não é? A cada 1% na desigualdade de renda, nós temos um aumento de 3% nas taxas de homicídio. Quer dizer, vejam o que eu quero dizer. A cada 1% na desigualdade de renda, o IPEA vai mostrar que na virada de 1999 para 2000, aumentava em 3% as taxas de homicídio. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que a cada 1% de aumento na desigualdade de renda entre 92, 93, 94, quer dizer, esse pessoal que está aqui aumentando, não é, a população que vai ganhando economia informal, vai perdendo renda, a cada 1%, não é? Na perda de renda, eu tenho um aumento de 3% na taxa de homicídio. Outra pesquisa do IPEA, na mesma época, vai dizer que para cada 1%, vamos dizer, de aumento na renda, nós teríamos uma diminuição de 2% nas taxas de homicídio. Portanto, vejam, se nós aumentássemos a renda, principalmente nas faixas etárias de 15 a 17 anos, nós vamos ter uma diminuição de 2% nas taxas de homicídio. Se nós não conseguirmos deter o aumento das taxas de homicídio, cada 1% nas taxas, cada 1% no aumento na desigualdade, aumenta em 3% as taxas de homicídio. Quer dizer, há uma relação entre criminalidade e violência de um lado e falta de crescimento econômico por outro lado. O IPEA, na mesma pesquisa, também vai dizer que se o acesso ao ensino médio fosse universalizado na década de 2000, nós teríamos uma queda de 400% nas taxas de homicídio. Não é? O IPEA também vai mostrar, num estudo chamado Indicadores Multidimensionais de Educação e Homicídios, que se nós tivéssemos, não é, que os indivíduos, na época, sem educação formal, quer dizer, os jovens sem educação formal, se tivessem 7 anos de educação no antigo ensino primário, hoje ensino fundamental, eles teriam 15,9 meses menos chance de sofrer homicídio. Em outras palavras, se vocês olharem, o que é que vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que, na medida em que nós temos um aumento da taxa de vamos dizer, não ocupados, ou de trabalhadores desempregados, ou trabalhadores por conta própria, vai aumentando na mesma proporção as taxas de homicídio. Olhem esse gráfico, vejam esse gráfico e comparem esse gráfico com aquele gráfico que a Raíssa havia mostrado, esse ela não tem, não é? Mas vejam esse outro gráfico que eu tinha, eu não sei onde eu botei, deixa eu ver aqui, não é? Esse gráfico, que é esse gráfico que está aqui, não é? Esse gráfico que está aqui, comparem com esse gráfico. À medida em que vai declinando o crescimento da economia, nós vamos percebendo que vai aumentando o número de, como é que eu poderia dizer, de homicidas, não é? As taxas de homicídio no Brasil vão crescendo. A Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, vai dizer que quando nós temos uma taxa de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, superior a cada 10 mil habitantes, nós temos uma violência criminosa epidêmica.
Portanto, quando nós temos até 10 homicídios por 100 mil habitantes, nós temos uma taxa pandêmica. A Organização Mundial da Saúde vai dizer que quando nós temos de 10 para 11, né, de 11 para cima, portanto, nós temos uma crise epidêmica. Eu me lembro que eu ouvi, eu acho que eu já disse isso a vocês na aula passada, se eu não disse, se eu já disse, eu peço desculpas de estar repetindo, mas eu me lembro de ter visto uma jovem, acho que foi TV Bandeirantes, não me lembro, dizendo que a Organização Mundial do Comércio recomenda 10 homicídios por 100 mil habitantes. Ela não recomenda nenhum homicídio. O que ela apenas tem um indicador dizendo acima de 10 homicídios, eu tenho uma epidemia de violência. Pois bem, em 1980, nós tínhamos uma taxa, nesse ano, de 11,7 homicídios por 100 mil habitantes. Eu vou fazer, em 1985, 13,8 homicídios por 100 mil habitantes. Em 1990, 22,2 homicídios por 100 mil habitantes. Em 1995, 21,2 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2000, 26,2 homicídios por 100 mil habitantes. Vamos ter, em 2003, 28,5 homicídios por 100 mil habitantes. E vamos chegar, em alguns estados, como São Paulo e Rio, a 49 homicídios por 100 mil habitantes. Quando nós olhamos, não é? As vítimas dos homicídios são a escola estavam desempregados quando foram assassinados. Quando nós olhamos o avanço das taxas de homicídio, eles vai se dar, não é? Basicamente, para vocês terem uma ideia, não sei se dá para vocês verem aqui, o que está em amarelo são as faixas que vão de 15 a 29 anos, não é? Vejam, nós vamos perceber que as taxas de homicídio, nós temos uma do aumento de violência, porque isso mostra, não é? Estou tentando dizer desde a semana passada, o impacto que essas mudanças sociais que nós vamos ter nos últimos 30 anos vão causar para o sistema jurídico, o sistema judicial brasileiro. Para eu poder avançar um pouquinho mais e já caminhar para uma, vamos dizer, preocupação com a minha, vamos dizer, a conclusão da aula de hoje, não é? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns dados que são relativamente interessantes. Deixa eu só tentar ver aqui alguma coisa. Eu não estou conseguindo localizar aqui algo que eu gostaria de passar para vocês, mas paciência. Era uma tabela muito antiga que eu gostaria de passar para vocês. Eu não sei onde eu a coloquei, porque como ela é muito antiga, eu já tirei da minha pasta. Eu não vou achar. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um dado, não é? Todos vocês devem acompanhar, do ponto de vista dos jornais, que nós temos anualmente uma pesquisa sobre o índice de confiança, a confiabilidade que nós temos nas instituições, não é? Nós temos o tempo todo uma pesquisa que é feita na confiabilidade das instituições. A sociedade brasileira, tomada no seu conjunto, o quanto ela confia nos políticos, o quanto ela confia nos partidos, o quanto ela confia na Câmara dos Deputados, o quanto ela confia no judiciário, o quanto ela confia no empresariado, nos militares, nos sindicatos, na mídia, igreja, não é? As pesquisas de 2000 e 2005, dizendo, a outra que é 2010, por exemplo, a imagem dos políticos, a confiabilidade da população dos políticos era, em 2000, de 5% e melhorou em 2005, foi para 8%, mas é baixa. A imagem dos partidos políticos era de 11% em 2000 e caiu para 15% em 2005. A imagem da Câmara dos Deputados era uma imagem de 14% e caiu em 2005 para 15%. Vocês estão percebendo que na área política a imagem do sistema político é muito ruim, é muito baixa. A confiabilidade da sociedade é muito baixa. A imagem do empresariado já aumentava um pouquinho, era de 37%. Os sindicatos tinham uma imagem boa, de 51%.
A mídia tinha uma imagem boa de 57%. Agora, veja um dado interessante. Os dois setores com maior confiabilidade eram a Igreja Católica, com 71%, e os militares, com 69%. Isso explica um pouco o que nós vamos ter, não é, na eleição de 2014, 2018, melhor dizendo. Isso explica um pouco o chamado Partido Militar no Brasil. Não é? Então, notem, o que eu quero dizer é que o sistema político, no seu conjunto, tem uma baixa taxa de confiabilidade perante a população. Políticos, partidos, Câmara dos Deputados têm uma baixa participação. Numa participação média, vocês têm judiciário, empresariado e sindicatos, e mídia. Em alta posição, vocês têm 69% os militares e 71% a Igreja Católica, hoje substituída pelos evangélicos. Quando eu olho já para 2010, não é? O que é que nós vamos ver? Nas profissões, 81% confiam nos médicos, 71% confiam na Igreja Católica, as Forças Armadas se mantiveram com 69%, a mídia cresceu para 63%, engenheiros com 61%, televisão com 57%, rádio com 57%, evangélicos com 53% e sindicato de trabalhadores com 51%. A Igreja Católica perdeu a sua liderança para os evangélicos. Advogados e OABs da vida, 48%, Poder Judiciário, 45%, 37%, Polícia, 35%, e agora vem, mais uma vez, o sistema político. Senado, 20%, Câmara dos Deputados, 15%, partidos políticos, 10%, políticos, 8%. Traduzindo, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo mostrar para vocês, basicamente, que nós temos aí uma clara percepção de que temos uma sociedade que não confia muito nas suas instituições. Ela confia nos militares e confia nas igrejas, não é? Quando nós olhamos, e confia na mídia, quando nós olhamos no sistema político, ela tem um certo grau de desconfiança, não é? Essa ideia de um grau de desconfiança fez com que alguns grupos empresariais, principalmente grupos financeiros, fizessem uma pesquisa para saber o quanto a população confia na justiça. Esses bancos não queriam que isso fosse divulgado, não queriam que os bancos aparecessem como, digamos, órgãos preocupados com a confiabilidade da população no sistema financeiro. Então, os bancos pegaram uma entidade que eles têm, não é a Febraban, tem uma outra entidade para fazer essas coisas, e eles encomendaram para os IBOPs da vida a percepção que o brasileiro tem das instituições da justiça e do sistema de justiça e da lei, não é? Atualmente, essa pesquisa que era feita, bancada pela essa entidade de bancos, hoje ela é feita um pouquinho pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, não é? Eu não sei como é que ela está na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, o que eu tenho aqui é a percepção do sistema financeiro um pouquinho já superada em 2010, não é? Vejam bem, mas ela aumentou. O problema que eu vou ler aqui, os números não estão atualizados, mas o problema que eu tenho aqui se agravou. Quer dizer, se eu atualizar esses números, eles vão ser ainda mais preocupantes do que os números que eu vou apresentar para vocês. A pesquisa trabalha com alguns itens. O primeiro item é a base moral do brasileiro. A segunda pesquisa, não é uma pesquisa que tenta discutir qual é a percepção que o brasileiro tem das leis e do sistema de direito. Não é? Eu só vou ler aqui o concorda e discorda. Não é? A pesquisa foi feita com todas as técnicas de pesquisa a partir de uma pergunta, e essa pergunta eu vou ler todos vocês e vou dar a codificação das respostas. Por exemplo, a pesquisa começa com uma primeira pergunta. Para os bancos, isso aqui era decisivo, porque os bancos vinham sendo processados por movimentos sociais, ou por coletivos, ou por entidades da sociedade civil, para que abrissem linhas de crédito para a população de baixa renda, para essa população ociosa que eu mencionei nas regiões metropolitanas. E os bancos diziam que a taxa de risco desse pessoal por estar desempregado é tão alto que o spread bancário deveria ser alto, que tornaria a abertura da linha de crédito inviável para o banco, e o juro seria um juro quase extorsivo. E mesmo assim, os movimentos sociais queriam, e as entidades da sociedade civil, queriam abertura para a linha de crédito para a população mais pobre. Isso foi levado, isso foi judicializado. Então, vejam, na tentativa de entender esse fenômeno, a primeira pergunta era: quando uma pessoa desobedece à lei, mas ao desobedecer à lei ela não prejudica ninguém, ela não deve ser punida.
não é? 51% concordaram e 43% discordaram. Quer dizer, metade da população achou natural que as pessoas possam descumprir a lei se não causam prejuízos para terceiro, não é? Já não é um indicador suíço, é isso que eu quero dizer, já não é um indicador, vamos dizer, nórdico, não é? É um indicador meio esquisito, quer dizer, ele já mostra que se uma pessoa desobedece à lei, mas ele não está prejudicando, pelo menos ele acha que não prejudica diretamente alguém, ele, de certo modo, não deve ser punido. Quer dizer, portanto, ele mostra claramente que ele tem aí uma percepção do cumprimento da lei de natureza pragmática. Segundo, pergunta. No Brasil, quando uma pessoa tem a oportunidade de conseguir obter uma vantagem fazendo alguma coisa errada, e sabe que tem pouca chance de ser descoberta, ele age ilegalmente. Não é? No Brasil, quando uma pessoa tem a oportunidade de conseguir uma vantagem fazendo algo errado e sabe ter poucas chances de ser descoberta, ela age ilegalmente. 64% concordaram com essa pergunta, 27% discordaram. O restante não sabe. Vejam, não é? Onde eu moro tem um supermercado Pão de Açúcar de uma quadra. Eu já entrei nesse supermercado mais ou menos ao meio-dia e já vi vários alunos do Colégio Rio Branco discretamente furtando ou tomando iogurte, ou não, olhando para ver então, as câmeras, tomam o iogurte e jogam aquilo no lixo. E depois saem rindo, não é? Hoje o supermercado tem um investimento bastante grande para evitar isso com base em sistema de vídeo. Mas, ao abordar esses meninos, são meninos de classe média. Vocês sabem claramente que isso gera tensão e coisa do gênero, não é? E eu começo a perceber o tipo de socialização que nós podemos dar às crianças, aos jovens e aos adolescentes, não é? Vejam, por exemplo, agora, nessa faixa desses períodos de pandemia, o que vocês têm com os pancadões na periferia da região metropolitana de São Paulo. Há muitos anos atrás, foi na última Copa do Mundo, na penúltima Copa do Mundo, que foi no Brasil, eu fui a um hotel ali em Mogi das Cruzes dar uma palestra para a Defensoria Pública e, na hora de voltar, o carro da Defensoria Pública, o motorista me disse, olha, nós não vamos voltar pela Dutra, muito menos pela Carvalho Pinto, pela Ayrton Senna, porque está tudo chovendo muito, está tudo parado, nós vamos entrar por dentro, eu moro aqui, eu conheço bem aqui. E outra coisa, aqui o carro oficial não é queimado o carro da Defensoria Pública, porque nós é que defendemos, disse o motorista, nós é que defendemos a população pobre. Portanto, fique tranquilo. Agora, ele foi passando por cada região de Barra Pesadíssima, onde eu via, não é? De tudo e mais alguma coisa, principalmente funk, que era uma coisa absolutamente proibida pela área sonora de defesa contra a poluição sonora. E ele me dizia exatamente isso. Esse pessoal não cumpre a lei, não foi socializado, era um motorista acima da média, não foi socializado aprendendo o que é cumprir a lei. No Brasil, quando uma pessoa tem a oportunidade de conseguir uma vantagem fazendo algo errado e sabe ter pouca chance de ser descoberta, ela age ilegalmente. 64%. E agora vejam, a maioria dos brasileiros tenta dar uma caixinha para se livrar da multa. Não é? Dar a caixinha é subornar o fiscal. 93% concordam e 4% discordam. 93% concordam. Vejam, não é? Já se tornou basicamente, eu tenho uma casa, como eu disse para vocês, na Serra da Mantiqueira, em julho, se eu vou na quinta à noite ou se eu vou na sexta depois da tarde, invariavelmente tem uma quantidade brutal de policiais rodoviários parando motoristas. Não é? Claro que eles estão fiscalizando, não quero fazer nenhuma acusação, mas todas as vezes em que eu fui parado, não é? Eu recebi, não é, a famosa, vamos dizer, fala, não quer contribuir dando uma caixinha, porque nós vamos ter de multar a sua placa, tem aqui um probleminha com a sua placa, ela está ligeiramente amassada e coisas desse tipo. Não é? Tanto que eu já, tão consciente dessa pesquisa, na hora que ele me pede os documentos, eu esqueço e entrego para ele como se fosse carta de motorista, um cartão de jornalista, um crachá de jornalista, e ele pensa duas vezes, ou um crachá de advogado. Não é? Vejam, é um jogo com o qual nós vamos convivendo na vida social. Agora, nesse jogo, vocês estão percebendo claramente o quê? Não respondam ainda, vejam o que vai entrar aqui, vai ficar pior. Não é? Se os supermercados não vigiassem as prateleiras, sofreriam mais roubos do que hoje. 81% dos que responderam à pesquisa concordaram, 15% discordaram. Agora vejam o que vai acontecer aqui. Uma pessoa que passa fome tem o direito de roubar. 36% apenas, não é? É furto famélico. E é previsto, não é?
O furto famélico, de certo modo, a absolvição é prevista pela legislação. O que é que vocês vão ter? 36% apenas dos brasileiros responderam a favor. 59% responderam contra. Ou seja, os mesmos que receberam, os mesmos que afirmaram que o brasileiro compra o fiscal, 93%, que os brasileiros, se os mercados não fossem vigiados, eles sofreriam 81%, sofreriam mais roubos, 81% responderam. Nós vamos perceber que, quando a pessoa passa fome e tem o direito de roubar, é um número já bem menor que concorda. E imagine a nossa autoimagem. A próxima pergunta diz respeito à identidade coletiva da sociedade brasileira. O brasileiro é um povo desonesto? 65% responderam afirmativamente, 27% responderam negativamente. Quer dizer, 2/3 da sociedade brasileira tem a ideia de que a sociedade brasileira, que a nossa imagem é a imagem de que somos desonestos. Agora, como é que o brasileiro vê a lei? A primeira base, o primeiro item da pesquisa foi a base moral do brasileiro. Quer dizer, nós somos uma sociedade desonesta, não concordamos que os brasileiros com fome possam roubar. Se os supermercados não vigiassem as prateleiras, 81% dizem que eles seriam mais roubados, 93% dizem que todos os fiscais são corruptos, 64% dizem que quando uma pessoa faz alguma coisa errada, mas tira uma vantagem, ele tem pouca chance de ser descoberto, eles concordam com isso. A segunda item é como é que o brasileiro vê a lei. Finalidade das leis, diz a frase, é garantir o bem-estar das pessoas. 79% concordaram. Agora vem o seguinte, as leis são essenciais para controlar o que as pessoas fazem. 77% concordaram. Vejam bem, olhem a contradição agora. Primeiro, eu disse, a pergunta foi, concorda com a pergunta? A finalidade das leis é garantir o bem-estar das pessoas. Ótimo, bonito, divino, maravilhoso. 79% concordam. Segunda pergunta, as leis são essenciais para controlar o que as pessoas fazem. 77%. Terceira pergunta, as leis são cumpridas? As leis são respeitadas? 82% disseram que elas não são cumpridas. Quer dizer, vocês têm uma situação bastante curiosa. Quase 80% concordam que a finalidade das leis é garantir a honestidade e o bem-estar das pessoas e controlar o que as pessoas fazem. Mas 80%, no caso 82%, também concordam que ninguém cumpre as leis. Quer dizer, a nossa visão perante a sociedade e a nossa visão do sistema jurídico é uma visão contraditória e ambígua. Quer dizer, temos leis, mas não confiamos nelas. As leis são ótimas, não é? Mas não as cumprimos, não é? E aí, vejam, próximo item. Cumprir as leis no Brasil traz vantagens, não traz vantagens para nenhuma pessoa. Ou seja, quem cumpre a lei é otário. 51% concordaram. Quer dizer, nós temos uma baixa densidade de respeito, os índices são índices de não respeito às leis. E isso, evidentemente, vai também caracterizando o aumento da conflituosidade no Brasil. Caminhando, as leis devem ser cumpridas independentemente de se concordar com elas. 82% dos brasileiros disseram que concordam. No Brasil, existem mais leis do que o necessário. 68% dos brasileiros concordam. Uma sociedade justa é uma sociedade melhor. A nossa imagem, não é? As leis é punida. Só 37% concordam. No Brasil, as leis só existem para os pobres. 80% concordam. Por fim, a pergunta é: a justiça brasileira trata os pobres e os ricos da mesma maneira? Só 16% concordam, 80% discordam.
Existe um estudo na Universidade do Wisconsin que trabalha com a ideia de um tiro e os processos se repetem. Não é quem tem, sai na frente. O que ela mostra é que nós vamos perceber que nós temos uma sociedade conflitiva, mas quando nós temos uma sociedade conflitiva e os conflitos são basicamente conflitos envolvendo pessoas jurídicas, eles têm uma tendência a terem advogados melhores no sistema jurídico e eles conseguem, de certo modo, saírem à frente, as pesquisas mostram, quando nós temos população de baixa renda entrando individualmente em questões de despejo, em questões de cheque sem fundo e coisa do gênero. Quer dizer, a partir daí, as novas pesquisas que os bancos fazem, a partir daí, as pesquisas que os sociólogos do direito fazem, no sentido de que nós vamos tendo uma coletivização dos conflitos, os movimentos sociais vão começar a levar os conflitos a substituírem a ideia de conflitos interindividuais e caminhar para linhas de conflitos coletivos. E isso, não é, vai fazer com que nós tenhamos uma forte, vamos dizer, aumento da densidade, um aumento de mudanças qualitativas no perfil dos conflitos no Brasil, que é o tema da semana que vem. Não é? Eu vou terminando a aula hoje 5 minutos mais cedo, mas eu quero chamar a atenção para o que eu vou tentar mexer na semana que vem. Na semana que vem, o tema vai ser exatamente esse. Eu mostrei que a sociedade é conflitiva. Hoje a aula foi para mostrar que nós vivemos numa sociedade em que o direito muda, a sociedade muda, não há um engate muito claro, não há uma acoplagem muito funcional entre o que muda e os conflitos sociais. Nós percebemos claramente que a percepção que a sociedade brasileira no seu conjunto tem por parte do direito, por parte das instituições jurídicas e judiciais, é baixa, ela desconfia mais do que confia. Nós vamos perceber claramente que nós temos uma sociedade altamente dividida. O que eu quis mostrar para vocês é que a sociedade brasileira... Eu queria pegar aqui um quadro que eu não sei onde eu botei esse raio desse quadro, não é? Vamos ver se eu consigo achar o quadro. Mas esse quadro é um quadro em que eu discuto... Eu discuto nesse quadro. Ele estava aqui no começo da aula. Eu não vou conseguir localizar. É um quadro em que eu falo sobre eficácia jurídica. E esse quadro em que eu falo sobre eficácia jurídica é um quadro em que eu digo que, mais uma vez, não é? Vocês jamais vão conseguir entender o que é eficácia jurídica no Brasil, o que é a eficiência do sistema judicial, se vocês não entenderem o fenômeno da complexificação, da coletivização dos conflitos. Na aula da semana que vem, eu não sei se vocês gostaram da aula de hoje, se ela foi uma aula muito rápida. Eu costumo dar isso em 2 aulas, eu dei tudo para vocês hoje em uma aula de 2 horas. Na USP, eu costumo dar isso em 2 aulas de 2 horas, portanto, no dobro. Mas o que eu procurei mostrar para vocês foi como é que nós vamos entender a justiça a partir de agora, como é que nós vamos entender como é que os conflitos vão bater na porta do judiciário. Os conflitos que vão bater na porta do judiciário vão gerar 4 sobrecargas. Sobrecarga quantitativa, sobrecarga qualitativa, sobrecarga doutrinária e sobrecarga funcional. Basicamente, o que nós vamos começar a perceber são técnicas, eu mencionei para vocês na semana passada, técnicas de guerrilha judicial, e eu localizei o que eu gostaria de ter trazido a semana passada para vocês. Não é? Basicamente, como é que nós vamos perceber, como é que a magistratura, vocês são muitos advogados, tem muitos advogados, é natural, estão na OAB, mas como é que a magistratura lida com esses dados? A magistratura, quando eu apresentava nas minhas palestras para eles dados como esses, eles ficavam profundamente incomodados, não é? Mas profundamente incomodados. Os advogados que têm aula na ESA e que dão aula na ESA são mais sensíveis a essas questões, porque eles lidam com essa clientela, eles lidam com movimentos sociais, eles sabem claramente o que é uma advocacia mais popular ou menos popular, e sabem o que é uma advocacia mais engajada ou não. O que eu vou tentar mostrar para vocês na semana que vem são exemplos de técnica de complexificação, técnicas de coletivização dos conflitos. E essas técnicas vão, muitas vezes, fazer com que haja uma leitura por parte dos juízes, principalmente dos juízes mais conservadores dos tribunais de justiça, os desembargadores, portanto, no sentido de ficarem preocupados com, vamos dizer, o excesso de politização dos processos, o excesso de judicialização de certas questões de uma sociedade tão injusta como essa. O caso que eu prometi ler para vocês é um caso de 1981, quando ainda havia o Tribunal de Alçada Civil. O primeiro TAC, não é, na terceira Câmara,
foi julgar um caso de invasão de terras na cidade de São Paulo. E esse caso foi aprovado, quer dizer, o que foi pedido pelos proprietários, que era um despejo, foi aprovado, mas teve 3 votos contra. O primeiro desses votos foi do professor Kazu Watanabe, da USP, que deixou de ser desembargador por causa desse voto. O segundo voto foi do desembargador Alberto da Silva Franco, que também deixou, a partir desse voto, de ser desembargador, saiu da magistratura antes do tempo e criou o IBCCRIM. E o terceiro voto foi do desembargador Ranulfo de Melo Freire, que foi ser professor da GV. Então, os 3 saíram ao mesmo tempo e depois vai ser o presidente da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, não é? Agora, olha, vejam o voto deles. O voto deles foi: levando a realidade de São Paulo à presunção de que os favelados são pessoas comuns, pois as favelas cada vez mais se estabilizam nesta cidade e que favelados não são necessariamente vadios ou marginais, são apenas pobres e desempregados, não há como se afastar a aplicação do princípio constitucional da função social da propriedade, mesmo porque não há nos autos prova alguma de que os invasores sejam marginais do ponto de vista jurídico penal. Quer dizer, claramente aqui o que eles fizeram. Eles trabalharam com um olhar mais funcional, com isso eles tiveram um olhar mais sociológico e eles trouxeram para dentro, não é, do julgamento esta sociedade, enquanto o resto do tribunal trabalhou, não é, com uma visão estrutural do direito, com uma visão legalista do direito, com uma visão que, de certo modo, não leva para dentro do tribunal a sociedade. Há um outro caso que eu gostaria de passar para vocês, mas esta também está ali, não vou buscar aqui agora, que é uma visão de um juiz que ficou tão, como é que eu poderia dizer, desesperado ao julgar um caso. O caso que ele vai julgar é um caso que é de uma menina que foi da FEBEM. Essa menina tem 14 anos e foi estuprada. Ao ser estuprada, ela teve um filho, ela foi para a FEBEM, onde ela vai completar 18 anos. A FEBEM, a antiga FEBEM, estava cheia, portanto, a FEBEM, assim que as crianças completam 18 anos, ela é posta na rua. Não tinha pai, não tinha mãe, eu não sei onde ela está, como eu dei aula ontem à noite, eu não tive tempo de reprocessar esses papéis. Ela não teve, essa criança, essa jovem, não tinha para onde ir. E ela foi, às vésperas de ser solta, estuprada pela segunda vez e deixou também uma segunda criança. Tinha uma segunda criança. E foi estuprada pela terceira vez e estava grávida. Aos 18 anos, já tinha 2 filhos, um de 1 ano e uma menina de 4, uma coisa assim. E ela é solta com uma malinha com farnel, mas ela não tinha para onde ir. Ela sai ali da rua Piratininga e vai para o centro da cidade, no teatro da Praça Ramos. Não termina o farnelzinho dela para a menina, ela deixa o menino de 1 ano controlado pela menina, vai fazer o que ela sabe fazer, ela dá uma trombadinha e assalta uma mulher que tinha um colar de ouro e é presa no ato. Quer dizer, ela sai de manhã da FEBEM e entra à tarde numa delegacia de polícia e pede a guarda dos filhos. É uma situação absolutamente dramática. O juiz abandonou toda a legislação e deu uma sentença absolvendo e condenando a sociedade capitalista responsável por causa dessa violência. Não é? Ele foi afastado. O que eu quero é chamar a atenção de vocês para a abundância desses casos, né, em que os juízes têm uma enorme insensibilidade do ponto de vista da percepção da conflituosidade da sociedade brasileira. Quer dizer, o que eu quero dizer, em outras palavras, e aí eu termino a aula de hoje, é basicamente que o meu ponto de partida é exatamente a interface, naquele quadro inicial, no primeiro quadro, entre aquilo que é uma flecha chamada litígio e o momento em que esse litígio se converte em ação judicial. Não é? Enquanto os professores tradicionais de direito olham o ato de decisão do juiz, canonizam o ato de decisão do juiz, o olhar da aula da semana que vem vai ser quais as técnicas que os movimentos sociais, os advogados do narcotráfico, os coletivos, invasores de terras, etc., milicianos, quais as técnicas que eles usam no momento em que eles fazem a convergência do litígio em ação judicial. Ou seja, o conflito sai da sociedade e entra nos tribunais. Não é? E como é que ele vai sendo processado até chegar à decisão? Não é a decisão que vai me importar, mas são as técnicas que vão surgindo para acelerar ou não essas decisões. Com isso, não é, eu termino a minha aula. Espero que vocês tenham entendido o espírito dela. Ela é uma aula preparatória para o que nós vamos discutir a semana que vem, que é exatamente a relação que nós temos
entre as estruturas políticas dos litigantes que têm consciência ideológica e como é que os juízes respondem a essa, vamos dizer, litigância e como é que isso, de certo modo, hoje é essencial para que nós consigamos perceber se o sistema judicial brasileiro, se o sistema de justiça brasileiro é eficiente ou não. Com isso, eu passo para a Raíssa a palavra. Obrigada, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Aqui todo mundo está elogiando e temos uma pergunta, na verdade, uma questão de referência da Laura em relação às referências que o senhor utilizou. Mas eu já conversei com ela, acredito que basicamente foram os últimos 30 anos das pesquisas do IPEA, pelo menos esse segundo momento da aula, não é isso? Onde a gente pode condensar mais ou menos as fontes. E também já passei a referência do direito na economia globalizada porque ela tentou, requisitou aqui um pouco de onde ela pode encontrar, né, Laura, a sua Laura, o nome dela, né? fala escrita. Ela pode encontrar, vai direto para o Google, põe Ana Maria Caramano, não Isso. é? Casamento e IPEA. IPEA, Ana Maria Caramano e casamento. É um dos relatórios que tem a forma de um livro e tem o título que eu dei, eu não sei a essa altura, nas transparências, mas você vai perceber que é um trabalho bastante interessante. O trabalho do qual eu queria ter apresentado para vocês, esse trabalho é um trabalho em que se tem o título Para Entender a dos anos 90, não é? Tem 4, esse trabalho está esgotado, não sei se eles têm no site, o da Ana Maria tem, mas o meu trabalho é exatamente sobre essa aula de hoje. Né? Numa sociedade como essa, como é que o direito penetra? Vejam, por exemplo, eu comecei a perceber isso no dia em que eu voto no Colégio Rio Branco. Eu vejo todo mundo votar, eu acho que isso é lindo, quer dizer, é um país cívico, quer dizer, é uma demonstração de civilidade. Mas eu vejo, por exemplo, vários flanelinhas tentando extorquir. Esses vêm à polícia, eles não têm nem documentos, são indocumentados, não é? Eles não têm a menor importância, não estão nem aí para o ato de votar, não é? E aí veio exatamente como é que esse pessoal entra no universo jurídico, como é que esses flanelinhas entram no universo jurídico. Como é que um trabalhador de uma favela, na economia informal, que mora numa favela de Heliópolis, entra no universo do direito brasileiro? Como é que ele entra? Eu sugiro para vocês a leitura, que vejam um filme sobre exatamente esse tema, que é A Guerra dos Meninos, da Sandra Werneck, não é? Mostra, no Rio de Janeiro, mostra as crianças indocumentadas depois da chacina da Candelária, mostra o que acontece com aqueles menores de rua da Praça da Sé e mostra o que acontece com o pessoal das meninas prostitutas com 14 anos na casa de passagem de Recife. O filme é tenso, mas é belíssimo. Eu dei durante muitos anos esse filme. Nas minhas aulas de graduação, as meninas e os meninos choravam muito com esse filme. Mas ele procura exatamente mostrar isso. Há alguns brasileiros que são indocumentados, não é? Ele começa com uma tomada dramática. O filme começa com vários corpos de crianças mortos num rio em Duque de Caxias, ou numa cidade ao lado. Depois ele dá um corte e vai para uma fábrica de caixões baratos, caixões populares, e alguns caixões que são feitos para garotos de 10 a 12 anos, que eram trombadinhas, que eram situações, crianças em conflito, em situações de risco na rua e conflito com a lei. Aí simplesmente entra para um repórter policial e entra para um delegado que diz o seguinte: eles não podem ser enterrados porque eles não têm documentos, são indocumentados. Mas nós estamos com nosso IML está com tudo lotado e nós temos de criar uma ficção jurídica para desalojá-los dos gavetões do IML e com isso vamos permitir que eles sejam enterrados como indigentes, não é? É interessante vocês olharem que eles estão discutindo uma hipocrisia jurídica, uma ficção jurídica, mas mostrando aquilo como se fossem extremamente ágeis e inteligentes, não é? É absolutamente fundamental, se você quiser, se essa pessoa que fez a pergunta estiver interessada nisso, à vista desse filme. Chama-se A Guerra dos Meninos, da Sandra Werneck. Vale a pena. Obrigada, professor. O Eric colocou aqui, também, nosso coordenador acadêmico, já colocou algumas referências aqui comigo no chat. Então, eu vou partilhar, tá, pessoal, no Google Classroom, tanto a Guerra dos Meninos, quanto o repositório do conhecimento do IPEA, né, Transição para a Vida Adulta ou Vida Adulta em Transição.
E aí a gente continua seguindo, né, segue trocando também os textos do professor Zé Eduardo Faria por lá. E sim, respondendo as perguntas aqui, a aula ficará gravada, vocês têm acesso, né, podem retornar ela quando quiserem. E enquanto a gente tiver a constância do curso. Muito obrigada, professor. Obrigado a Agradeço você. em nome de todos, em nome da ESA. E a gente se encontra na terça-feira que vem, Cuide-se até lá. novamente, se Deus quiser. Cuide-se. Cuide-se, professor. Cuidem-se todos. Obrigada. Obrigado. Deixa aqui.